Fala galera, tudo certo? Olha aí, ó, na tela, hein? O Exe, para hoje discutirmos, falarmos, debatermos sobre avaliação física, certo? Então, ó, só pra galera ter claríssimo aqui, ó, tô lá, ó, exe.com.br, WebEx, né? E aqui eu tô na página inicial e hoje nós vamos trabalhar na parte aqui das avaliações, tá? E avaliação física. Então, hoje, o tema da nossa live de hoje vai ser avaliação física. Deixa eu virar agora para mim. Boa noite a todos vocês. Eu estou aqui muito bem acompanhado com os meus sócios aqui do Exe. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá, os bonitões aí, ó. Diegão, Brunão, olha aí, ó. Os lindões aí. E acompanhado do Exe, e com eles eu farei junto com vocês a live de hoje. Boas. Então nós vamos falar, pessoal, avaliação física, tá? Vamos falar sobre avaliação e dentro do módulo avaliação, avaliação física. Como fazer, por que fazer, qual é a lógica. Vamos investir ou gastar tempo fazendo avaliação física? Hein? Essa é a pergunta, porque a gente poderia começar pensando, né? Vamos investir tempo ou gastar tempo fazendo avaliação física? Se eu fizer avaliação física e não utilizar para absolutamente nada na prescrição, eu estou perdendo tempo. Agora, se eu utilizar essa avaliação física para algo lógico, viável na prescrição, estou investindo tempo e individualizando o treino do meu cliente. Então é sobre isso que nós vamos debater. Quais são os testes físicos que nós temos que fazer? Faço uma bateria de testes? Não faço uma bateria de testes? Como é que eu procedo nesse mundo de avaliação? Tenho obrigatoriamente que fazer teste? Quais os testes que são básicos que eu tenho que fazer? Quais os testes que eu individualizo e como e por que eu vou individualizar testes? Tipo, com algumas pessoas eu faço um teste, com outras pessoas eu faço outro. Ou seja, nós temos várias perguntas, né? Nós viermos a falar ao longo da noite de hoje, nessa live, tá? Sobre avaliação, se não for feito isso para gerar dados que me subsidiem o meu raciocínio prescritivo, que auxiliem, contribuam com o meu raciocínio prescritivo, de nada adiantará. Ou seja, eu estarei perdendo tempo e não investindo tempo avaliativo, tá ok? Galera, então vamos lá, ó. O Exe hoje, ele faz avaliação morfológica, tá? Da morfologia humana completa, com antropometria, bioimpedância e tal, tem várias ações, não vou comentar disso hoje, não é o tema da live, tá? Mas o Exe faz, tanto no presencial quanto no online dá para fazer. Essa é uma dimensão, um dos pilares do Exe. Outro pilar do Exe, outra dimensão do Exe é a avaliação postural, pelo método da simetrografia, que é possível fazer essa avaliação postural presencialmente, né, ou ainda de forma online. Já fizemos inclusive lives, tá, aqui no meu IGTV sobre isso, tá? Então é interessante que vocês deem uma olhadinha também. Então é um segundo pilar do Exe, é o que? A avaliação postural. Já com algumas dinâmicas para ajudar vocês a fazerem essa avaliação postural por simetrografia, que é um método aplicado pelo Exe, ok? Dois pilares do Exe. Terceiro pilar do Exe, a avaliação por anamnese. Então nós temos uma anamnese bastante completa, bastante rigorosa, aprofundada, protocolada no Exe, que é possível que vocês alterem. Vocês podem mexer nessa anamnese, incluindo ou excluindo perguntas que não é do interesse de vocês e customizando, né, individualizando essa anamnese. Mas ela tem lá um protocolo bem feitinho, bem programado. Então esse é o terceiro pilar do Exe, pensando em avaliação, certo? Avaliação morfológica, postural e anamnese. E aí vem o quarto pilar avaliativo, que é o qual? Avaliação física, que é o tema da live de hoje. Lembrando que além desses quatro pilares na dinâmica avaliativa, o Exe tem hoje a prescrição de exercício, certo? Que é o módulo que nós introduzimos esse ano 2021, que está em módulo beta, nós estamos aprimorando e aperfeiçoando esse módulo. E além da prescrição de exercício, também a periodização do treinamento. Então o Exe hoje ele está bem completo, ele faz avaliação, ele faz prescrição e ele faz periodização. Claro que aí a plataforma ela tem diferentes possibilidades de uso e por isso que nós colocamos, e está aqui a colocação do Diegão, né? O Exe serve para consultoria online, como vocês estão vendo. Então por que ele serve para consultoria online? Porque ele faz avaliação morfológica, postural, tem a anamnese completa e a avaliação física, que é o tema da live que a gente já vai começar a desenvolver. E além disso, ele faz também a prescrição de exercício e a periodização. Então vocês têm hoje, assim, no Exe, todo o processo avaliativo e o processo também prescritivo e de periodização. Então, tanto para o presencial quanto para o online. Agora tem que aprender. Inclusive nós já fizemos cursos aí
semanas atrás sobre a prescrição e a periodização usando o X. E a galera tá em imersão agora conosco, né? Tá usando o X, essa galera que fez o curso, tá usando o X para fazer a imersão, certo? Bom, agora direcionando para o sentido avaliativo. Por que é importante avaliar? Podem ir colocando aí os comentários de vocês, tá, galera? E as perguntas, como o Diego fez aqui, que eu abro na tela, tá? Por que é importante avaliar? Vamos lá. Quando eu vou prescrever treino, uma coisa é certa, né, galera? É certa, independentemente se eu estou prescrevendo treino para um vovô, vovó, uma criança, um adolescente, um atleta, um obeso, um cardiopata, um hipertenso, um atleta de bodybuilder, não importa. Uma coisa é certa, independentemente de quem eu venha prescrever o treino, eu vou prescrever cargas de treinamento, cargas de esforço, doses de esforço físico para esse cara. Claro que pode ser uma dose de esforço físico que eu visualizo o quê? A hipertrofia muscular, pode ser uma dose de esforço físico que eu visualizo o quê? A diminuição da pressão arterial do cara, tratando-se de um hipertenso. Pode ser doses de carga de esforço físico que eu visualizo o quê? O emagrecimento, então tem que aumentar a taxa de gasto calórico dele, entre outras coisas, obviamente, né? Tudo é multifatorial, nós temos que trabalhar essa ideia da questão ser multifatorial. Então eu preciso prescrever carga de treino para o meu cliente, certo? E para que eu prescreva a dose da carga de treino, eu preciso conhecer esse cliente. Não é só saber qual é o objetivo da pessoa, eu tenho que saber qual é a competência de treino dela, se ela já tem alguma lesão prévia, se ela não tem uma lesão prévia, se ela tem histórico de treinamento pesado, se ela não tem um histórico de treinamento, se ela é sedentária, quer dizer, tem várias circunstâncias. Isso muito eu identifico pela anamnese. Então eu preciso avaliar, vamos lá, o primeiro ponto que já tem que ficar claro para vocês da live aqui, ó. Para que nós precisamos avaliar? Para que quando nós venhamos a fazer a prescrição da dose de carga, eu tenha um entendimento de qual é a dose de carga legal para esse cara, né? Qual é a dose? A diferença entre o remédio e o veneno não é a dose, né? Esse ditado, esse dito popular, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, para prescrever o treino é a mesma coisa. Eu posso fazer um treino otimizado, eu posso fazer um treino subtreino, né? Onde eu não consigo fazer uma evolução do treinamento, eu posso fazer uma dose de carga muito alta, que isso venha a convergir até mesmo numa lesão, num problema de precipitação cardíaca ou qualquer um efeito ortopédico com o meu cliente. Então, para prescrever, eu preciso saber a dose. E para saber a dose, eu preciso avaliar. Então, esse é o primeiro ponto da live. Para que precisa avaliar? Para conhecer o cliente. Agora vamos evoluir nesse raciocínio. Vocês me acompanham aí, conseguindo pegar essa primeira ideia? Por que eu preciso avaliar? Porque eu preciso conhecer o cliente. Né? Não preciso saber que o João tem cabelo escuro, mas eu preciso saber qual é a experiência de treinamento do João. Eu não preciso saber que o João tem olho castanho escuro, mas eu preciso saber qual é o histórico do João de treinamento, qual é a competência de treino dele, qual é a experiência de treino, se já treinou, se não treinou, qual é o objetivo. Ou seja, como o Márcio colocou aqui, eu preciso individualizar o treino, né, Márcio? E para individualizar o treino, eu preciso conhecer esse cliente. Como é que eu vou individualizar um treino se eu não conheço o cliente? Aí nós criamos uma hashtag, prescrição sem avaliação, prescrição cega. E é uma realidade. Ó, a Nath está colocando que entendeu até agora, a Cris também, a Dri também colocou que captou a ideia até agora, né? Que é importante, então, eu conhecer o cliente para poder prescrever. Porque senão eu vou estar prescrevendo às cegas. Se eu não avaliar, eu não conheço. Se eu não conheço, eu estou colocando cargas de treino aleatório e prescrevendo às cegas. Então, valeu, galera. O José também colocou que sim, o Márcio que sim. Então, vocês estão pegando a ideia do porquê prescrever. Esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Posso comparar a evolução do meu aluno de 40 em 40 dias? Pode, Marcelo. Agora, por que de 40 em 40 não de 30 em 30? Por que não de 60 em 60 dias? Olha, veja bem, tu pode fazer de 40 em 40. Agora, quando que eu vou monitorar? Essa é uma outra pergunta que eu tenho que individualizar. Porque tem coisas que seria interessante eu comparar de 30 em 30 dias. Tem outros fatores que seria interessante eu comparar de 60 em 60, 40 em 40. Nós vamos abordar isso ao longo da live, tá? Eu vou poder trabalhar um pouco melhor essas ideias com vocês ao longo da live, tá? Ó, a Olímpia Alexandre aqui, né? O Olímpia Alexandre está colocando o seguinte, ó, é uma etapa que muitos não fazem, é a avaliação física. E aí, Alexandre, se muitos não fazem, como prescrevem, né? A partir do que eu defino cargas de treinamento? Se eu não avalio, se eu não conheço o cara, se eu não sei qual é a competência de treino do cara, da onde que eu tiro cargas de treino? Por que eu tiro que o treinamento vai ser aeróbico, contínuo na esteira, 10 km por hora, com 5% de inclinação, 30 minutos? Da onde eu tirei essa carga? Da cartola?
coelho saindo da cartola, é mágica, é paidinar, pegou uma bola de cristal e viu lá que o treino para aquela pessoa é na esteira, é contínuo, não é intervalado, é de 30 minutos, é 10 km por hora e é 5% de inclinação. Da onde saiu esse treino? Saiu do aquém, do além, do onde vieram os mortos, saiu do nada. Isso é puro achismo, então eu preciso avaliar para ver se esse treino até pode ser condizente, essa carga de treinamento aeróbico pode até ser condizente, ou não. Então eu tenho que avaliar muito bem isso aí, tá? Se o professor paga acompanhamento no aluno na academia, ele pode escrever sem avaliação, prescrever sem avaliação? Olha, para mim, prescrever sem avaliação é prescrever às cegas, tá? Essa hashtag que a gente criou aí, prescrição sem avaliação é prescrição cega. E nós não estamos estudando 4 anos na universidade, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado e tendo anos de experiência na prática, né, no front, prescrevendo treino, para prescrever às cegas, né, Keco? Então nós temos que ter critérios para avaliar. Bom, dentro desses critérios, então, para conhecer o cliente, eu preciso avaliar a morfologia dele, tá? Eu preciso fazer alguns testes físicos com ele, dependendo do cliente fazer avaliação postural, dependendo do cliente fazer uma anamnese bem criteriosa ou não. Então olha bem, se nós formos montar uma bateria de avaliação, certo? Que conste avaliação morfológica completa, avaliação física completa que nós vamos discutir hoje, avaliação postural completa, anamnese completa, quanto tempo vocês acreditam que vocês levariam numa bateria de teste completa nessas configurações que eu coloquei para vocês aí? Avaliar postura, morfologia, anamnese completa e teste físico. Só galera, eu fui provocativo nessa pergunta que eu fiz para vocês. Era para provocar raciocínio, que aqui a gente não tá para dar receitas de bolo. É fazer vocês profissionais raciocinarem. Hipertrofia cerebral, tá? Hipertrofia cerebral. Tem pessoas colocando 4 horas, 1 dia, 2 dias. O que nos leva a pensar? E vocês não estão equivocados. É quando eu faço uma bateria completa, eu demando muito tempo para avaliar. E aí vem a pergunta, uma relação custo-benefício. Será que eu realmente preciso fazer uma bateria completa? Ou seria melhor eu fazer uma bateria de levantamento geral do cliente com aqueles elementos essenciais? E a partir dos elementos essenciais, quando identificado um aspecto pontual para o cliente A, eu aprofundo na avaliação naquele aspecto pontual. Quando identificado um outro aspecto pontual para o cliente B ou C, eu vou aprofundar naquele aspecto identificado no cliente B ou C. Então a proposta para vocês é o seguinte, não é fazer uma bateria completa. Por quê? É muito morosa e muitos dados que eu vou levantar ali, às vezes eu nem vou utilizar. Então não façam uma bateria completa. Façam uma bateria mais simplória, com os dados básicos, que é o que nós vamos comentar hoje aqui de teste físico. O que seria dados básicos? Saber minimamente a massa gorda e massa muscular do cliente. E o percentual de gordura. Isso é preciso fazer, né? Esse dado eu preciso ter. Ter uma ideia da postura dele, como é que tá. E essa ideia não obrigatoriamente tem que fazer uma avaliação postural completa, mas uma foto do meu cliente ou visualizar ele para ver se aparentemente tem algum problema postural mais complicado. Então uma avaliação bem rápida e geral postural, de coisas de 2 a 5 minutos. Testes físicos, vamos abordar aqui e mostrar para vocês testes físicos básicos. A partir de uma avaliação básica, eu tenho uma boa visão panorâmica daquele cliente. E aí eu já consigo pensar cargas de treino. Agora, eu posso identificar com aquele cliente alguns detalhes que me levem a pensar pontualmente em algum aspecto aonde eu preciso avançar na avaliação postural dele, na avaliação dele. Foi comentado aqui de testes clínicos, né? Então, se eu estiver avaliando um cliente na anamnese, ele retratar para mim que ele é hipertenso, que o médico, inclusive, indicou que ele viesse fazer exercício físico, sob orientação do profissional de educação física, mas ele é hipertenso leve. Esse cara é interessante, ter os dados de pressão arterial dele e ter os dados de exame clínico dele. Exames sanguíneos, era interessante fazer uma leitura desse cara. Agora, um outro indivíduo que é normotenso, é normal, é jovem, talvez esse dado seja desnecessário num primeiro momento. Então vejam bem o que eu estou colocando para vocês. Fazer uma avaliação básica com os dados básicos, interpretando o cliente. Morfologicamente, massa gorda, massa muscular e o percentual de gordura. Deu, nada mais. Posso avançar se precisar. Se é um cara que quer definição, quer estética, quer emagrecimento e é obeso, eu avanço nessa avaliação, certo? Aí eu vou ir para outros critérios avaliativos. Postural, 2 a 5 minutos, visões gerais posturais do meu cliente. Anamnese, aí sim. Com o X é possível enviar a anamnese para o meu cliente e domingo de manhã ele responder um rol de várias perguntas, 50 perguntas,
tranquilo no domingo de manhã, o horário que ele tem disponível para isso, o horário mais adequado. E aí ele vai me enviar essas perguntas, essa anamnese que ele fez, e aí eu vou ser criterioso na observância das respostas que ele deu na anamnese. Por quê? Porque dependendo de algumas respostas na anamnese, galera, eu posso chegar à conclusão que eu preciso fazer mais testes físicos com ele. E quais seriam? A anamnese vai me dizer. Então é importante a anamnese. E aí com o EXE, não é o tema hoje, a gente vai fazer outro tema com isso, mas é possível fazer com o EXE uma anamnese bem criteriosa e o cliente faz, não junto comigo. Comigo eu vou fazer a anamnese básica, 5, 6, 7, 10 perguntas no máximo para ter agilidade no primeiro dia de avaliação. E já comunico para ele que vou enviar a anamnese completa para que ele responda no horário que ele tiver disponível. De repente ele diz que no final da tarde, daquele dia mesmo, ele já tem bem tranquilo para responder. Responda. Essa semana está muito tumultuado, João, eu não consigo, só domingo, daí eu tiro um dia bem tranquilo, eu vou responder. Tranquilo, vai responder domingo e vai me enviar. Porque nessa avaliação criteriosa eu começo a identificar possíveis outros testes que eu precise fazer para complementar. Então vejam bem, a proposta, nosso segundo ponto agora da live, proposta é não fazer uma bateria muito grande completa, porque vai levar muito tempo. Vocês mesmos colocaram isso. Teve gente colocando aqui 4 dias para fazer uma avaliação completa. Claro, estava ironizando, mas a ideia é, vai levar muito tempo, é óbvio, e eu não tenho todo esse tempo para fazer a avaliação. Então, jogo rápido, mas que me dê uma visão. A anamnese, rapidamente, 5 a 10 perguntas junto com o cliente, fundamentais, e as demais eu envio via EXE, pelo WhatsApp, para ele responder no domingão de manhã, ou ao final do dia, à tarde, o dia que ele tiver disponível para isso. Agilidade no processo. E quando ele me entrega, me envia essa anamnese depois completa, aí sim, eu no meu horário também, mais tranquilo, eu vou olhar criteriosamente a anamnese dele para identificar se eu ainda preciso avançar em alguma avaliação com esse cliente. E a partir disso fazer avaliações básicas. Não fazer uma avaliação ampla, sintética, para ganho de tempo, mas que já me traga informações importantes. E a anamnese, sim, a anamnese eu faço completa, mas daí eu uso o EXE enviar para o cara e ele vai complementar essa anamnese num outro momento que ele tenha tempo. Ah, inclusive um detalhe, ó. Se ele colocar na anamnese que ele tem uma lesão de ombro, que ele lesionou aquele ombro jogando tênis há 2 anos atrás. Quando eu leio isso na anamnese dele, o que eu já posso solicitar para esse cara? Fizeste radiografia? Fizeste ressonância magnética desse ombro? Qual foi o diagnóstico e o laudo médico? Pede o laudo. Solicita o laudo, escaneia o laudo, faz uma foto, manda via EXE. Para eu saber que lesão foi essa no ombro. Foi manguito rotador? Foi o supraespinhal, o infraespinhal do manguito rotador? Foi o subescapular do manguito rotador, ficou com sequela de movimento, ele tem a movimentação completa do ombro direito, que foi o ombro da raquete lá que ele lesionou, ou não ficou sequela nenhuma dessa lesão, a cirurgia foi um sucesso total, o ombro está íntegro de novo, ou ficou com alguma limitação de movimento, ou com limitação de força. Conseguiram entender? Então, pela anamnese com EXE, isso é importante, eu envio uma anamnese completa, não me rouba tempo, eu estou agilizando o processo avaliativo. Mas quando vem o resultado eu consigo avaliar com calma, cautela, o cliente não precisa estar na minha frente. E quando ele fala que ele tem uma lesão ortopédica, eu estou dando um exemplo para vocês. Eu vou solicitar dados adicionais. Tira uma foto da tua radiografia e me envia. Tira uma foto do laudo do médico e me envia. Porque daí isso é importante. Porque se ele tiver limitações de movimento, eu tenho que trabalhar de repente testes de flexibilidade de ombro para a rotação do ombro. Porque o manguito rotador dele foi lesionado. Nesse exemplo que eu estou trabalhando com vocês. E sendo o manguito rotador lesionado, haveria uma perda de mobilidade, de amplitude de movimento do braço direito lesionado, do ombro direito lesionado em relação ao ombro esquerdo, vai ter que fazer testes de flexibilidade de ombro, de rotação do ombro lado esquerdo e confrontar, comparar com o lado direito. Usando como critério o ombro bom, não lesionado, qual é o nível de rotação, né, interna e externa, já que nós estamos aqui discutindo uma lesão de manguito no ombro direito. Pegaram a ideia? Então eu tô passando para vocês uma proposta de como conduzir o processo avaliativo, mas que me traga informação útil para prescrever. De nada adianta ficar fazendo um monte de avaliação para encher linguiça. Ou seja, eu só estou fazendo avaliação por fazer avaliação. Aí é perda de tempo, energia e esforço. E ficar roubando o tempo do cliente. Aí não adianta para nada. Vamos cair mais na proposta. Então assim, ó, nós vamos fazer testes bem sintéticos para ter a ideia inicial, enviar a anamnese e aí com a anamnese detalhar, tá? De testes físicos, o que seria interessante se num panorama geral inicial? Galera, um teste de força e resistência de membro superior,
flexão de braço sobre o solo é um teste extremamente simples, né? Calistênico, que vai levar em consideração o meu peso corporal e minha força, então é uma força relativa ao meu peso corporal, é bem interessante por isso, né? Ninguém pensa nisso no teste de flexão de braço sobre o solo. Eu estou vendo a relação da minha força de braço em relação ao meu peso corporal. Isso tem muito a ver com a capacidade de domínio motor do indivíduo. Porque se ele fizer poucas flexões de braço, significa o quê? Que o nível de força que ele tem para membro superior, em relação ao peso dele, está baixo. Porque ele está usando como sobrecarga o peso corporal dele. Então, teste de flexão de braço é um teste interessante. Barra modificada pode ser uma opção também, né, para fazer o movimento de puxar, flexão de braço e o movimento de empurrar. Um teste abdominal. Silvia chegando agora, beijão Silvia, seja muito bem-vinda aí, tamo junto, tá? Um teste abdominal, né, para eu ver a resistência da parede abdominal, que é a região do core. A gente sabe que vai ter muita transferência de tensões e de carga passando pela região central do corpo, pelo core. Então é importante saber como é que está essa região do cara. Então um testezinho abdominal, um teste de flexão de braço, talvez uma barra modificada, certo? Um teste básico de flexibilidade pode ser o banco de Wells, teste sentar e alcançar? Sim, pode ser o banco de Wells, teste sentar e alcançar. Teste básico para ver cadeia cinemática, cadeia posterior muscular, como é que está. E aí vai uma dica para vocês, ó, do teste sentar e alcançar, né? O próprio José Augusto colocou aqui, José, isso aí. Sugestão para vocês. Ao fazer o banco de Wells, pode fazer bilateral, tradicional e clássico, com os dois pés. E pode fazer unilateral. Faz só com o pé esquerdo, o pé direito tira do banco de Wells. Deixa para fora. Faz só com a perna esquerda, o membro inferior esquerdo. E depois tira o membro inferior esquerdo da parada, tira do banco, né? E joga só o membro inferior direito. Por quê? Eu quero ver a simetria. Eu quero ver se um lado é mais flexível que o outro. E isso é muito rápido de fazer. Eu faço bilateral, direito, esquerdo, pum. Pronto. Rápido eu já tenho uma visão clara de como é que está a cadeia posterior do cara. E se existe a simetria entre lado direito e esquerdo, tá? Esse é um testezinho interessante também para colocar em termos de flexibilidade. O pessoal pergunta muito teste de VO2. Vai depender muito da necessidade de fazer o teste de VO2. Eu vejo que num primeiro momento até não é tão importante se fazer um teste de VO2, saber qual é o VO2 máximo do cara. Porque eu vou treinar, sabendo ou não sabendo o VO2 dele, eu vou ter critérios para progredir com a carga de treinamento aeróbico, contínuo, intervalado, corda naval, esteira, remo, bike, sei lá qual é a estratégia que eu vou usar. Olha só, o Alexandre colocou teste de equilíbrio. Olha bem, Alexandre, de uma forma geral, para um cara jovem e de meia idade, teste de equilíbrio para quê? Essas pessoas não têm falta de equilíbrio no geral, né? Então se pensar assim, ó, eu tenho 49 anos, cara, meu equilíbrio é tranquilo. Um cara de 60 anos, equilíbrio tranquilo. Um cara jovem, tem bom equilíbrio. Agora, o que o José colocou, o Alexandre colocou aqui, e um idoso? Opa! Aí é interessante, básico, fazer teste de equilíbrio com o idoso, de entrada já. Porque a gente sabe que o idoso tem dificuldade de equilíbrio, controle de centro de gravidade, e tropeça muito e cai muito. E um dos maiores índices de ida a hospitalizações de idoso é queda e fratura óssea. Até porque eles têm baixa, normalmente, né, um fortalecimento ósseo menor. Então, quedas que para nós seria queda normal, para eles pode ser uma queda com fratura óssea. Então, para o idoso, aí passa a ser um teste de equilíbrio básico para ser feito. Vocês estão vendo, ó, que dependendo do grupo, eu tenho coisas importantes num grupo e outras coisas. O cara jovem, de 30 anos, para que fazer teste de equilíbrio? É uma informação que não vai me trazer muito fundamento prescritivo. Agora, para um idoso, 70, 80 anos, totalmente necessário. Totalmente necessário. Ó, o Jean colocou que o VO2 é desnecessário sem ter um nível de condicionamento. E até, Jean, o VO2, dependendo da pessoa, eu vou ter que partir para testes submáximos. Porque ele é obeso, porque ele é sedentário, porque ele é cardiopata, eu tenho que partir para teste submáximo. E teste submáximo, ele estima com baixa precisão o VO2. Então, às vezes eu tenho um VO2 que não está preciso o valor, e não tendo esse VO2 preciso, cara, eu estou lá elocubrando com aquele valor de VO2 para prescrever. Então, não vejo também interessante do ponto de vista prático, num primeiro momento, para a visão geral. Claro que para um cliente em específico, em particular, pode ser interessante isso, tá? Pode ser interessante isso. Fratura, na maior parte das vezes, no idoso se dá por osteoporose já instalada, normalmente, né, Tatiane? Normalmente. O idoso já é osteopênico, é osteoporótico, aí tem baixo controle de centro de gravidade e retomada de equilíbrio, tapete em casa, ele tropeça e cai, e uma queda, às vezes boba, entre aspas, é uma queda de fratura. E aí nós sabemos todos os inconvenientes, né, de uma fratura óssea no indivíduo idoso. É um problema
sendo produzido. Então, o teste de equilíbrio em idoso, que foi colocado pelo Alexandre, passa a ser fundamental, tá? E quanto à avaliação para os adolescentes, vamos discutir um pouquinho, tá, Denise? Vamos discutir um pouquinho mais à frente, tá? Então eu estou indo mais ou menos por lógica aqui. Então, ó, uma rotina de raciocínio avaliativo. O que nós vamos fazer agora, galera? Vamos lá. Há 8 anos nós criamos o SAM. Eu e o Bruno, que tá aqui do meu lado, ó. Deixa eu mostrar o Bruno aqui de novo. Aqui. Faz uns dias já. Ó, há 8 anos esse cidadão aí criou o SAM, o Sistema de Avaliação Antropométrico Morfológico Humano. Foi o teu TCC também, né? Foi a avaliação física no TCC, avaliação física, que é o tema da live de hoje. Tudo o que nós vamos falar agora, a partir de agora, começou no TCC desse cidadão 8 anos. 8 anos. 8 anos atrás. Tá? Então vocês veem que não é de hoje que nós começamos essa parada aí. Aí o que aconteceu? Esse SAM, Sistema de Avaliação Antropométrico Morfológico Humano, ele foi evoluindo, tá? E ele evoluiu para o Bluefit, que muita gente conhecia o Bluefit do ano passado, e esse ano entrou 2 grandes módulos aqui diferenciados, que é a prescrição e a periodização. Que a galera pedia, nós, ano 2020, eu e os guri aqui, os programadores, Diegão e Brunão aqui, trabalhamos nem uns loucos, mais eles do que eu, né? E produziram o módulo avaliação e prescrição, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos apresentar o EXE para vocês no módulo avaliativo. Por quê? Porque o EXE, que ele já vem há 8 anos sendo desenvolvido, do antigo SAM, depois para o Bluefit, agora o EXE, ele vem com algumas pautas na produção da plataforma. Isso eu queria deixar bem claro para vocês, essas pautas na produção da plataforma. Primeiro, agilização do processo do profissional de educação física. Então o SAM já foi desenvolvido assim, o Bluefit aprimorou e o EXE agora mais ainda. A ideia tem que ser uma plataforma funcional e ágil, porque tem que agilizar o processo do profissional de educação física para avaliar, prescrever e periodizar. Essa é a ideia. Então, nós vamos mostrar agora os recursos do EXE no quesito avaliativo, para vocês terem uma visão geral, e depois eu vou comentando para vocês alguns outros aspectos aqui do EXE para vocês, tá? Vários outros aspectos. Aí seria importante que vocês façam perguntas o quanto quiserem, mas direcionadas à avaliação. Então nós vamos agora com o EXE, tá? Mostrar todo o processo. O que tem dentro do EXE de avaliação? Tem vários recursos avaliativos de testes físicos. Tem a morfologia, tem a postura, tem a anamnese e tem os testes físicos. Nós vamos focar nos testes físicos. Tem a prescrição e tem a periodização. Nós vamos focar no teste físico. Apresentar para vocês como é que funciona isso. Quais são os recursos de análise para ter agilização. Então esse é um processo, tá? Outra base de desenvolvimento do EXE, qual é, galera? Outra base é assim, ó, cientificidade. O que está aqui dentro do EXE, pouquíssimas coisas não tem uma referência científica aqui. Pouquíssimas. Algumas nós não encontramos e não tem realmente. Não existe ainda uma evidência que nós temos encontrado para colocar aqui. Mas eu diria, Bruno, que uns 80%, 90%, né? 95%, eu diria. O Bruno já disse que o Bruno já coloca 95% do que tem dentro do EXE é referenciado cientificamente. Então, é uma base para agilizar o processo do profissional de educação física e, além disso, com base científica. Não pode ser um negócio, né, do aquém do além. E outra base do SAM, do Bluefit e do EXE agora. Variabilidade de opções. Porque a nossa proposta é fazer com que vocês entendam várias possibilidades de opção, né, de avaliação, de prescrição e periodização, e que vocês julguem para o cliente de vocês qual é a melhor opção avaliativa, prescritiva ou de periodização. Para fazer com que vocês pensem no trabalho e não decorem. Tanto no Training Foco quanto aqui no EXE, nós não estamos para decorar. Então nós vamos mostrar agora as possibilidades avaliativas. O pessoal está perguntando um RM aqui, o Jean Carlos, né? Tem a possibilidade de fazer o teste de um RM em diferentes exercícios, que até depois nós vamos ampliar, né? Com o módulo prescritivo, vai ficar absurdamente grande as possibilidades. Na verdade, vocês vão poder fazer um RM em todos os exercícios que tem no módulo prescritivo. Essa é a proposta, linkar uma página prescritiva com a página avaliativa para ajudar ele. Então nós vamos fazer isso aí, mas não na live de hoje. Então hoje, agora, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Mostrar para vocês o que tem dentro do EXE, quais são as possibilidades, depois nós vamos discutindo aqui. Então primeiro vamos pegar aqui e mostrar o EXE, depois mostrar algumas avaliações que o Bruno já fez com o EXE, para vocês verem como é que vem o resultado do EXE, para vocês verem. Lembrem, as bases são agilização do processo, cientificidade do processo e opções para vocês definirem qual a melhor opção avaliativa. Então tem várias. Tipo assim, o que está falando de opção, João? Teste de flexibilidade, tem vários. Teste de VO2, tem vários. Tá, mas qual que eu vou fazer? Bom, aí tem que ver quais são as condições que eu tenho para avaliar. Tu tem condição de fazer uma ergospirometria?
Então faça o teste de ergospirometria na esteira que nós temos aqui. Não, eu só tenho condição de ter uma rua aqui perto. Então tu vai ter que fazer o teste de Cooper. É uma das opções. Então esses testes existem aqui. Vocês têm várias opções. Vocês vão ter que trabalhar daí e ver quais as melhores opções, tá? Então antes da gente passar pro X aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no que a galera tá falando aqui, ó. Isto muito interessa ter uma base científica, beleza? Essa nós temos aqui, Leandro. A base científica é um dos pilares do X, tá? Procuro sempre saber os médicos que o cliente usa na anamnese. Boa! Saber quais são os médicos que o cliente tem, qual é o ortopedista que trata ele, qual é o cardiologista, quem é o endócrino do cara. E se possível até, Rian, fazer um contato com esse médico. É uma proposta que eu faço. Nosso trabalho é multidisciplinar. Nós não vamos conseguir salvar o mundo com a educação física, mas nós temos condição de contribuir muito para o nosso cliente. E quando nós tivermos a visão multidisciplinar na saúde do cliente, trabalhando com cardiologista, ortopedista, um endócrino e várias outras especialidades médicas, a gente cresce. Então a tua abordagem é perfeita, tá? Exatamente isso. E do Paulo aqui, ó. Professor, é interessante dividir o treino de superiores para mulheres levando uma divisão ABC. Não faz parte agora, Paulo, do tema da live de hoje. Eu quero focar no tema para a gente não divergir muito, tá? Já divergi em algumas coisas que eram temas até paralelos, mas o teu tema tá bem fora. Podemos fazer lives discutindo parcelamento do treino via X, tá? Dá para fazer? Dá. Então fica aí um outro tema, né, Bruno, que a gente pode aí marcar pra gente fazer um outro dia, parcelamento do treino usando o X, para agilizar. A ideia do X é agilizar e trazer a ciência para não deixar o cara se perder dentro do processo científico. Beleza? Deixa eu ver aqui, todas as perguntas que nós tínhamos até agora foram. Beleza. Então vamos lá agora. Brunão, tu vai assumir a minha cadeira aqui. Opa! Eu vou pilotar a máquina aqui com vocês, tá? E vou virar aqui, ó, para mostrar com vocês o Brunão aqui, ó. Ele tá pilotando aqui o Brunão. O Diegão tá vendo as perguntas aí, vocês podem mandar as perguntas aí, o Diegão vai vendo as mais interessantes, as do momento aqui. Lá a pia toda bagunçada. A mesa também tá uma zona. Não vamos esconder porra nenhuma, vamos mostrar como é que é a zona. Ó, isso aqui é zoeira mesmo. Ó, aqui até que tá arrumadinho ali, não tá muito zoado. E aqui a cozinha até que tá mais ou menos, já teve pior. Já foi pior. Pra quem diz assim, mas que zona, bom, já foi bem pior, tá? Então, ó galera, aqui é a página inicial do X, ó, tá? Nós estamos lá, webx.com. E aí, Bruno, nós vamos em avaliação, é isso, né? Isso aí. Olha lá, ó. Ó, aqui estão as dimensões, ó, os clientes, a avaliação, o treinamento, que aqui entra a prescrição e a periodização, e aqui configura-se várias ações do X. Isso aqui é para o usuário avançado, tá? O cara avançado que vai em configuração. Mas vamos lá, ó, avaliações. Aí aqui dentro das avaliações, ó, percebam lá, ó, anamnese. Nós vamos fazer todo o processo de anamnese, morfologia, todo o processo morfológico, postural, certo? E tema da live de hoje, ó, teste físico. Então, abrindo aqui a tela, ó, vocês veem que tem as 4 grandes dimensões, ó, que eu havia falado. Cada uma delas abre vários recursos aqui avaliativos, perfeito? Brunão, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mostrar primeiro pra galera algumas avaliações que tem aí, pra depois mostrar as que tu fizeste. Inclusive tem uma do Diegão aqui, vamos fazer ele passar vergonha aqui. Bah, agora ferrou. Ao vivo na frente de quantas pessoas? E aí, Diego, fizemos aí, mostramos teus dados aí pra galera ou não? Não tava no contrato. Isso não sei, mas tu te fode também, cara. Sócio aqui é pra se ferrar. Ó, o que o Bruno fez aqui? Volta lá, Bruno, mostra aí pra galera aí, vamos passo a passo aí, o povo ter uma visão mais clara. Primeira Pensa vocês utilizando, tá? Você vai clicar lá em testes físicos, tá? Opa. Na verdade, visualizar as avaliações. Tá, mas tu vai mostrar já as avaliações antigas? Pode ser? Vou pegar do Diegão aqui pra então gente. Então pega aí. Então vamos mostrar do Diegão. Vamos mostrar, visualizar as avaliações. Aqui o Bruno tá logado no X na página dele, né, galera? Na inscrição, na conta dele. Então as avaliações que ele tem aqui são clientes dele. Por que tu tem uma avaliação minha aqui, bicho? Então, isso é daquelas lives lá que a gente... Que isso, rapaz, tá louco? Nunca fiz avaliação contigo, isso aí é... Bom, vamos lá. Ó, agora aqui vai mostrar o Diegão aí. Vamos ó, lá. Diego Felipe Cruz, é o Diegão? É esse mesmo. Ah, então dá-lhe. Visualizar aqui. Ó, não tem foto do Diegão? Não. Que isso, tem que botar o ser lindão disso aí, ó, um cara charmoso, né? Ó, tem que botar a foto aí. Tá, aqui, galera, dados básicos, né? A data que foi feita a avaliação, hora... A massa corporal do cara, a estatura, já foi registrado. Ó, tem aqui para eu mudar para avaliação morfológica postural os testes físicos, né? Quer dizer, aqui para poder ver. Tá, beleza, estamos nos dados básicos aí do Diegão.
E agora nós vamos... Vamos lá. Quer mostrar um pouquinho para baixo aí? Vamos só dar uma passadinha então. Ó, aqui tem as descrições dele, ó, dados básicos, né? Aqui já entra um sumáriozinho da morfologia. Claro que isso aqui já foi avaliado, né? Os dados, ó, vocês podem ver aqui, ó, massa gorda, muscular, óssea e residual. Fragmentando o corpo em 4 componentes. Poderia fragmentar em 2 ou 3, aí fica a gosto do usuário, né? O que vocês querem fazer com o cliente de vocês. Pode rodar um pouquinho para baixo só para a galera ver aí. Uma visão geral, ó. Aqui a equação que a gente usou, isso aqui outro dia a gente detalha. Aqui embaixo aí vem dados, relações morfológicas, né? Joga um pouquinho aí. Ó, aqui, ó, por exemplo, massa muscular e massa gorda, né? Qual é a relação entre massa muscular e massa gorda? Isso aqui outro dia a gente aborda com calma. Então, sem áudio e voltou. Só dar uma conferidinha se... Opa, não tá com... Às vezes o dedo cai ali, é porque escorrega aqui o... Já deve ter tudo certo. Tá, eu vi que tava, quando vem bem no meio aqui, vai em cima do microfone. Tá, galera, então dados básicos. Mas agora vamos lá para os testes físicos do Diegão. Vamos lá para a galera ver. Ó, testes físicos, tá? Ui. Quero só ver esse homem nos testes físicos aí, pode ir lá. Teste de flexibilidade, por exemplo, ó, sentar e alcançar, tá? Quanto é que rodou lá pro Diegão, ó? 22 centímetros. Aí, galera, nós temos essa escalinha aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó? Ela é coloridinha. Quer explicar um pouco mais a escala aí, Bruno? Basicamente, a gente pegou as normas, então, né? Que a gente tem na literatura aí, para vários testes e botou ela dentro dessa escala, né? Então, aqui, por exemplo, para o teste de sentar e alcançar, né? Também conhecido como Banco de Wells, a gente tem 2 normas clássicas aí, né? Uma do Johnson de 1998 e uma da CSM, né? Associação Cristã de Moços, se não estou enganado. Então, não, esse aqui é o Colégio Americano. Colégio Americano, nossa, tô bem de tá bem. Bora ler uns artigos. Olha a classificação que deu pro Diegão aqui, só para dar uma... Flexibilidade não é meu ponto. Só isso. Ó, galera, aí vocês veem que tem uma escala de cor e a ideia aqui é tornar mais claro para o cliente, né, Bruno? Perfeito, exatamente. O cliente vai receber essa mesma escala, né? Então ele já vai bater o olho ali, o Diegão, quando bateu o olho ali, já começou a chorar na minha frente, já, e foi uma... Eu vou morrer, eu tô no vermelho, eu vou morrer. Daí, claro, a gente senta, explica, né, que tá tudo certo, vai tudo melhorar, isso é efeito da pandemia, né? Acontece com todo mundo. Mas assim, galera, ó, vocês têm que entender que se o cliente é leigo, ele não entende muito número, né, a numerologia, ele vai bater o olho aqui, ele vai ver, pô, tá lá no vermelhinho, significa que eu não tô bem. E sai o resultado para ele aqui, ó, ruim, né? Então, aí você já tem um dado para evoluir com o cliente, né, para poder fazer uma evolução. Perfeito. Teste de força e resistência muscular, qual foi feito aqui, ó, abdominal em 1 minuto. Esse aqui é aquele do remador? Ou é aquele... Pé no chão, né? Tá. Prende os... Pés fixos. Opa, aqui o Diegão já foi melhor, ó. Ó, acima da média, hein? Ó, que isso. Então, ó, vocês veem, ó, aqui tem o teste que foi feito, o número de repetições que ele fez abdominais em 1 minuto, tá? Em 30 segundos também tem o número ali de repetições. E aí, galera, porque assim, ó, classicamente o teste é feito em 1 minuto. E o Diegão fez 38 repetições abdominais. Por que saber os primeiros 30 segundos? Aí, deixa eu virar aqui pra vocês, pra mim. Aí uma proposta minha, tá? Que olha só, a ideia do teste é isso, né, Bruno? É 1 minuto o cara fazer o mais rápido possível para fazer o maior número de movimentos abdominais. E então o que acontece? Pensando em bioenergética, nos primeiros segundos iniciais eu vou usar muita fosfocreatina, então meu movimento é muito explosivo. A partir dos 10, 15 segundos eu começo a entrar na glicose anaeróbia e aí produzir lactato e acidose. Isso vai conduzindo a uma fadiga acumulada. Então o movimento a partir dos 15 segundos para frente no teste, ele começa a não ser tão explosivo, porque o indivíduo vai entrando em fadiga. Então a divisão em 30 segundos é para ver o seguinte, naqueles primeiros 30 segundos eu vejo muito a explosão abdominal do meu cliente. Porque é um momento em que ele está na melhor condição bioenergética para fazer vários movimentos abdominais. E ao longo de 1 minuto eu estou medindo aí a resistência muscular dele. Mas nos primeiros 30 segundos, como ele consegue acelerar bem devido à questão bioenergética, principalmente da fosfocreatina, eu tenho ali uma medida de potência. Então isso não é classicamente retratado na literatura, né, Bruno? Mas nós temos essa condição de avaliar aqui no X, né? Excelente. E no dia a dia é bem bacana, quem já fez esse teste aí com clientes, né? Quem está menos preparado, assim, a gente vê certinho que o pessoal vai lá, começa a fazer uns 20 abdominais no soco, assim, e depois dos 30 segundos não faz nem 5, mas é bem normal. No caso do Diegão aqui, né? Se a gente for dividir por 2, digamos assim, né, o nosso valor total ali, ele está bem nas duas metades. Está equilibrado, né? Tá ele fez 20 repetições nos primeiros 30 segundos e mais 18 depois. Então ele teve uma boa resistência
e uma boa potência. Boa potência, né? Então tem pessoas que, por exemplo, mete 20 repetições nos primeiros 30 segundos e só 10, 8 nos outros 30 segundos. Então é uma pessoa que tem até uma razoável potência, mas baixa resistência, né? Perfeito. Então com o X, galera, eu consigo fragmentar aqui o tempo do teste, mas a escala aqui, ó, ela é referente ao resultado final, né, Bruno? Excelente. E por isso que o teste é um teste clássico aí de força e resistência. E aí tem um outro dado também que a galera pergunta, por quê? Quer falar alguma coisa? Por que força? Porque é o seguinte, ó, eu já coloquei pessoas para fazer o teste abdominal e a pessoa fez 7, 12 em 1 minuto, parou várias vezes. É real? Eu tô testando força dos caras. Mas como assim não é resistência? Não é, porque ele não consegue resistir ao esforço. Ele faz 3, 4 repetições abdominais e para, e descansa. Mais 3, 4 e para. Naquele prazo de 1 minuto ele pode parar e descansar. E durante 1 minuto ele conseguiu fazer 12, 13 repetições. Eu estou medindo força abdominal dele. Ele está tão mal que em 1 minuto ele não consegue produzir resistência. Ele não consegue resistir ao esforço abdominal. Ele só consegue produzir força. Então esse é um outro ponto também que tem que ser muito bem pensado na avaliação. E por isso essa avaliação é uma avaliação básica a se fazer, né? O pessoal perguntou aqui, eu vi que estava perguntando se a plataforma X ela é responsiva ao celular. Ela é responsiva ao celular, sim, tá? Uhum. Ao smartphone. Beleza, o que mais aí, Brunão? Perfeito, mais um teste clássico também, logo abaixo, né? Flexão de braço. Uhum. Que também entra muito nesse contexto que o João falou ali, que a maioria do pessoal, principalmente mulheres, né, não consegue fazer. A gente tem que dar uma adaptada nessa flexão de braço. Com o joelho daí? Com o joelho no chão. Uhum. Então... Aqui tu usou a referência do pulo que 93. Tem alguma outra aí pra... Tem alguma outra aqui? Não, é só essa, né? Pra flexão de braço. Ó, então tem a flexão de braço e todos são referenciados aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é pulo 1993, que é o livro aquele, né? Uhum. É, que consta essa referência. E nessa referência o Diegão tá o quê? Tá ruim, não tá bem, porque ele fez quantas flexões? 14. Flexões. Aqui não tem tempo, é o máximo que conseguir antes da fadiga, né? Até a morte, até a morte, até ver Jesus. É. E aí o que acontece? Ó, quando nós comparamos o abdominal dele, ele tá melhor, né, na musculatura do core, no abdominal, do que na flexão de braço. Então com isso, são dados bem gerais, mas eu começo a entender se o meu cliente tem força, se ele tem resistência. E aqui claramente o Diegão, no caso aqui, tem mais força em membro superior e fraca, menos força em membro superior, né? Porque ele está fraco aqui, e no abdômen até que ele está razoável, né? Até que ele tá, tô até que ele tá, cara, pô, coitado do cara. Estamos acabando com o cidadão aqui. Com o Diegão foram esses testes aqui. Que tem mais algum outro pra gente mostrar aí? Tem mais uma... Com a Letícia? Uma avaliada, com a Letícia, tem uma... Depois a gente pode mostrar, tipo... o rol de testes com eles, né? Perfeito. Pra gente poder mostrar. Tem então, o meu aqui também, ó, pra passar vergonha depois. Então, vamos lá, vamos passar vergonha, já que estão passando vergonha, então vamos passar vergonha aí, pô. Vamos ver. Acho que eu tô pior que o Diego, tá? Até onde eu lembro. Ó, até que idade aplicar o teste de flexão? Eu diria que independente da idade, porque é um teste para avaliar, Marlinha, é um teste para avaliar a resistência e força de membro superior, né? Então, se tratando de um teste de resistência e força do membro superior, desde que tu precise desta informação, tu continua aplicando dependendo da idade, tá? Uma gestante, pô, é interessante que ela mantenha um razoável nível de força de membro superior durante a gestação. Então é interessante aplicar o teste. Talvez em algum momento tu vai ter que adaptar devido à protuberância do abdômen, né? Devido à gestação. A partir do 7º mês talvez tu tenha que adaptar, fazer uma adaptação no teste, botar mais elevado algum ponto para o abdômen não tocar no solo, mas seria interessante esse teste como forma de monitoramento, que ela não decaia muito o nível de força. Que tu possa pensar do tipo assim, ó, dando um exemplo na gestante. Não, espero aqui uma queda de força do membro superior na ordem de 10 a 20%. Se cair de 10 a 20% está ótimo durante o período gestacional, depois do período gestacional eu retomo o treinamento, a gente retorna de uma forma mais fácil. Como é que tu vai saber se essa pessoa perdeu o nível de força entre 10 a 20%, que é o esperado para ti, tu acha assim como algo interessante? Tem que monitorar nível de força e resistência com o teste de flexão de braço. Só para te dar uma ideia, se tu precisar dessa informação, independe da idade, tá? 60 anos também, Marli, desde que tu precise dessa informação. Vamos lá então, virar para cá. E aí, Brunão, teus dados agora aqui? Esses são meus, acho que do ano passado. Ó, de novo agora o banco, ó. Sentar e alcançar o Brunão lá, ó, tá lá no verde. Então, essa escalinha colorida aqui eu vejo como bem interessante, porque se o cliente é leigo, ele vai na escala, né? É a mesma coisa testes sanguíneos. Às vezes a pessoa não entende os resultados do teste sanguíneo, ela vai na escalinha, do vermelho ao verde lá, ela se acha. Uhum. Resistência ali, Brunão, vamos ver como é que tá a tua resistência. Abdominal aqui, né? Uhum. 43. Nos primeiros
30 segundos fez 25, ó. Sim. Quanto que o Diego tinha feito? 20, né? Fez 28. Foi mais explosivo do que ele. No total, o Diego fez 38, né? Sim. Tu fez aí 5 flexões a mais do que ele e foi um pouquinho mais explosivo. Ó, são dados que eu vou avaliando. Pro Bruno aqui, ó, ficou muito bem. Excelente até a categoria dele, né? E isso pelo um dado de norma científica, tá? Não é nós que estamos caracterizando aqui. É a norma do Pollock 1993, tá? Perfeito. Aqui chegou a tragédia. Agora a tragédia, ó. Flexão de braço. Olha só, galera. Olha só. 16 repetições. Olha como é que ele ficou escalonado aqui, ó. Olha o resultado. Ruim. E aí eu tenho o que aqui, ó? Eu consigo perceber pela escalinha de novo que o resultado é ruim. Fez teste VO2 também aí, Bruno? Sim. Olha lá, ó, vamos ver um VO2 agora, ó. E o Bruno fez o teste VO2 qual? O de Cooper. Ah, João, daria para fazer outros? Daria. Tem outros lá. Nós vamos mostrar já para vocês, tá? Olha o resultado em mililitros por quilograma por minuto, ó. 50,6 mililitros. Olha o resultado dele aqui, ó. Tá bom? Acima da média. Esse 56 aqui, esse 50,6 vai depender muito do indivíduo, né? Se é um idoso com esse valor, já sobe essa categoria dele aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, é interessante vocês notarem também que nós temos 3 referências do Narras, esse aqui que eu acho que é do colégio lá, né? E o do colégio americano também. Ó, do Narras. Ah, esse é do colégio. Troca aí só pra gente ver, é questão de moço, exatamente. Ó, aqui eu tenho uma escalinha, troca lá pra galera ver como muda a escalinha aqui. Ó, foi pra 53, ó, vamos ver a escala maior aqui, ó. Troca lá. Ó, vai trocando a escala, tá, galera? Por quê? Porque nós estamos usando normas diferentes. Então, João, qual norma eu vou usar para VO2 máximo, por exemplo? Qual norma ele vai usar, Bruno? Boa pergunta. É um problema, né, que a gente vê também nas equações, né? Então, qual a equação que eu vou usar para o meu cliente? Pô, tem que pegar daquele público ali que o mais próximo do público. Então assim, galera, ó, isso que o Bruno falou é uma coisa importante, tá? Qual norma que eu vou usar? Pô, o X me dá a possibilidade de 3 normas para avaliar. Cara, eu vou usar a norma que mais se assemelha ao meu cliente, tá? E uma vez escolhida aquela norma, segue com aquela norma, porque ela tem critérios próprios para enquadrar o cara. Sempre um olhar crítico, né? Um bom senso. Ah, a norma tá falando que o Bruno tá horrível. Não, mas peraí, não é bem isso. É para a norma diante daquelas condições. Eu tenho que sempre individualizar para o meu cliente, tá? Isso é importante. Então vejam bem, eu posso ter o valor do VO2 para eu monitorar o meu cliente se ele está melhorando o VO2, sim. E aí, adaptou aquela norma, vai naquela norma. Está usando aquele teste, continua usando aquele teste. Porque às vezes ao trocar o teste, o valor do VO2 ele altera. Porque aquele teu resultado foi com o teste de Cooper, né? Sim. Se tivesse feito um teste de banco, talvez tivesse dado um valor diferente. Se tivesse feito uma ergoespirometria, talvez o VO2 fosse diferente. Então é importante vocês terem essas noções e isso a gente vai entrar em aprofundamento disso em outras lives. Por isso que nós queremos ver a cada 2 semanas ou toda semana fazer live aprofundando nessas questões avaliativas para vocês poderem se apropriar melhor dessas ideias, tá? Ó, como faço para adquirir o aplicativo para uma empresa que avaliamos muitos idosos? O Diegão entra em contato daí com o Queco aí, tá? Pelo direct aí, tá? O Diego tá nos acompanhando aqui. E deixa eu ver as perguntas de vocês para colocar algumas no ar aqui. Quais os exercícios mais recomendados para fazer testes físicos? É os que nós estamos abordando agora aqui, tá, Luiz? Estamos abordando teste de flexão de braço, abdominal, esses mais clássicos, assim, para ter uma visão geral. Aquilo que eu falei antes, né? A partir disso eu vou aprofundar, tá? A partir disso eu vou aprofundar. Depois vou mostrar aquela ideia da fleximetria, de um RM também para a galera, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Qual o mais recomendado para fazer testes físicos? Eu não sei de qual que tu falou aqui, Luiz. Mas são vários testes, tá? O X aqui que nós estamos mostrando tem vários. Nós temos que identificar qual o mais adequado, tá? Para cada pessoa, individualizar, tá? Dicas de livros. Vou dar a dica do meu livro aí para vocês. Deixa eu mostrar até aqui, ó. Já que estão pedindo dica de livro, mas é de morfologia, ó. Tá? Não sei se a galera já conhece meu livro de antropometria e morfologia. Esse aqui é o que eu já fiz as dedicatórias, né? Que a galera pede com dedicatória. Aí eu faço com dedicatória pra galera, né? Se vocês olharem aqui, o livro tá bem completo, são 15 capítulos e tal. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu livro, só entrar em contato comigo depois no direct, ó. Tem muita informação aqui, muita.
muita forma de avaliar, ó, vocês estão vendo que é coisa, né? Não é um livro de figurinha, certo? Não é um livro de figurinha, embora tenha imagens. Mas tem muito conteúdo e está robustamente apoiado na literatura científica, tá? Então depois, quem quiser conhecer um pouco mais, ó, o livro é bem robusto, tá? O Kaique colocou aí que já comprou. Pediu com dedicatória, Kaique? Ó, tá aí a imagem do livro, ó, tá? Então, beleza aqui. Esses aqui, ó, todos com dedicatória que a galera pediu pra colocar agora nos correios. Vamos seguir em frente aqui, Bruno? Bora. Ainda contigo aqui, o que mais aí de teste? Então, esses foram que eu fiz Tá. no dia 24 do 5, faz Tá. um tempinho já. Tu vai mostrar o que da Letícia agora, alguns outros? Pode ser, vamos lá. Mostrar o da Letícia e daí a gente mostra os testes que a gente tem. Tá, depois os gerais ainda. Isso. Ó, aqui nós estamos vendo testes que já foram feitos com os clientes, ó. Tá? Aqui é o da Letícia. Vamos lá. Aqui a coisa já acontecendo para vocês pegarem. Teste de flexibilidade com a Letícia, né? Ó, 38 é a namorada do Bruno, tá? 38 aqui. Ó, como é que ela ficou caracterizada. Ficou no miolo de zaga ali. Não tá nem ruim, não tá bom, mas tá moderado, né? Razoável. Ó, média, certo? O que mais ela fez aí? Teste de força também, adaptado, joelho no solo. Não, esse é abdominais. Ah, desculpa, abdominais, normal, né? 26, 14 no primeiro... Ó, caso da Letícia é um caso bem particularizado. Ó. Fez 14 e fez 26 no total. Então ela tá até que bem equilibrada. Fez 14 aqui, fez 12 depois para fechar os 26. Só que o resultado final, ó, não é um resultado final muito bom. Agora, para ela, dentro das características dela, foi colocado, ó, na média. Se é uma menina fisicamente ativa, eu já diria que esses 26 está baixo para mim. Se eu tô com uma cliente que está treinando já, digamos, 6 meses, 26 é um valor que eu não consideraria bom. Por isso que eu digo, olhar as escalas aqui é do Pollock, né? Olhar as referências com um olhar cuidadoso, com bom senso, né? Então, cada caso é um caso para vocês olhar aqui. A mulher tá melhor que o Bruno aqui, o Kaique tá Poxa, colocando. Kaique. Os caras tão bravos aqui, cara. Flexão de braço, fez 12, aqui adaptado. Aqui é adaptado com o joelho no chão. Ó, na escalinha de novo, abaixo da média. Então o cliente vai ter esse retorno aqui, né? Ele vai ter essa informação. E o VO2 dela deu quanto? 34, ó. Qual foi o teste lá? Vocês podem ver, ó, o teste de Cooper, ó. Certo? Tem outras opções, João? Tem outras opções de fazer outros testes. Qual foi o resultado dela aqui? Olha lá, ó, na média. Por esse resultado do teste de Cooper, certo? Então eu vou individualizando aqui o processo de análise. Tem mais algum teste ou não? Aqui fechou. Tá, bateria beleza. padrão aí. Tá. Então olha só, aqui nós mostramos para vocês os testes, digamos assim, básicos, tá? Flexão de braço, um abdominal, tem lá os de postura para dar aquela visão geral, os morfológicos, é para fazer rápido, conhecer o cliente, agilização no processo. Agora, por exemplo, João, o teste de 12 minutos para mim é ruim de aplicar com o meu cliente. Bom, aí tem vários outros testes. João, olha só, eu vou dar um exemplo agora para vocês para poder mostrar o que mais tem no X, tá? Digamos que eu estou fazendo avaliação com o Bruno, fiz essa avaliação básica, vi lá o banco de Wells dele e tal, e comecei o treinamento com o Bruno. Ao fazer o treinamento com o Bruno, eu decidi, já que ele faz arco e flecha, é atleta e tal, né? Cara jovem, e por ser atleta eu decidi colocar bastante peso livre para ele, já tem experiência de treinamento, tá parado, mas tem experiência de treinamento. Coloquei agachamento. Quando eu coloquei o agachamento, eu começo a perceber que o Bruno, ao agachar, inclina muito o tronco à frente. Além daquilo que seria natural e normal, tá? Além daquilo que seria natural e normal. E por mais que eu corrija, demonstre para o Bruno, ele não consegue controlar bem aquele tronco, ele inclina. Quando eu começo a analisar a mecânica do movimento, eu começo a observar que o tornozelo não dorsiflexiona como deveria. Então a tíbia não inclina como deveria para frente, permitindo que o joelho flexionasse melhor, e em função disso ele acaba inclinando mais o tronco para frente para compensar uma falta de mobilidade de dorsiflexão do tornozelo. Bom, será que é isso mesmo que está acontecendo? Essa é a minha hipótese ao observar o Bruno fazendo o agachamento, que ele não consegue corrigir, ele inclina demais aquele tronco para frente. Uma hipótese, né? O que eu precisaria fazer aqui? Eu precisaria saber a mobilidade daquele tornozelo. Eu precisaria de um teste de movimentação de dorsiflexão do tornozelo. Isso é um exemplo para vocês de que quando eu identifico um ponto específico, eu vou aprofundar na análise agora. Eu vou aprofundar no diagnóstico, eu vou aprofundar na interpretação desse cliente. Então, pelo X, o que eu teria que fazer agora com o Bruno? Eu não vou fazer isso para todo mundo.
que eu identifiquei aparentemente essa falta de mobilidade para ele no tornozelo do Bruno. Eu vou aplicar um teste de fleximetria muito simples de fazer e vou registrar no X porque tem testes de fleximetria. Vou mostrar agora para vocês os outros recursos do X, que eu vou fugir daquele padrão básico e aprofundar agora, dependendo da necessidade do meu cliente, tá? Um outro exemplo aqui para a gente poder mostrar para vocês. Eu coloquei para o Bruno pull down. No pull down ele tem que fazer flexão do ombro e fazer a extensão do ombro. Ou o tríceps press para ele, né? O francês, aquele que ele tem que colocar o braço aqui atrás e fazer o tríceps. Só que quando o Bruno vai fazer esse exercício, ele não consegue verticalizar o braço para fazer o tríceps. Ele fica com o braço à frente, ele não consegue jogar atrás. Então, aparentemente, a falta de técnica dele está sendo uma falta de mobilidade do ombro. Esse ombro não flexiona o suficiente, não verticaliza o braço, e não verticalizando o braço, ele não consegue estender bem o cotovelo aqui, ó. E não estendendo bem o cotovelo, o tríceps que eu quero fazer com ele não está saindo legal. Mas, aparentemente, é por falta de mobilidade do ombro. Então, eu vou fazer um teste agora de específico de mobilidade do ombro dele com a fleximetria e vou registrar no X para eu poder monitorar qual é o diagnóstico de mobilidade do ombro dele e ao longo do tempo se ele vai melhorar, para que eu consiga resolver o problema do tríceps francês dele, por exemplo, tá? Então vamos dar uma olhadinha agora aqui nos outros recursos do X para vocês verem e eu já abro para mais perguntas aqui de vocês, tá, galera? Vamos lá então. Bora. Então vamos lá, Bruno. Mostra aí para começar do começo, né? Tá, vamos lá. Criar uma avaliação aqui. Ele vai criar um usuário, uma avaliação de um usuário, vai fazer para ti? Pode ser para mim mesmo. Já vai pegar um usuário que já existe, um cliente, na verdade, que já existe, né? E vai criar uma avaliação para esse cliente. Salvou lá. Estou aqui dentro. Como é para mim, o X já traz os testes que eu fiz anteriormente, ele já traz novamente, né? Então ele traz tudo para eu preencher aqui, tudo que já foi feito antes, né? Para monitorar, daí no caso seria a ideia de monitorar. Exatamente. Sobe um pouquinho aí, ó. Aqui, ó, coleta de testes físicos. Veio para ele sentar e alcançar maior distância, né, para alcançar. Olha só, bilateral, lado direito e lado esquerdo. Ô, João, que loucura é essa? Nunca vi isso aí. Isso aqui, aquilo que eu falei antes para vocês. Tem coisa que nós colocamos no sistema para aprimorar. Então, se eu quero observar a cadeia posterior e ver uma assimetria, cara, se a galera não propôs ainda nos livros de avaliação e nos critérios de avaliação científico fazer assimetria de flexibilidade, por que eu não posso propor na plataforma para ajudar vocês? Então eu vou fazer bilateral e posso ver a necessidade, tipo, o cara joga futebol, pô, ele só chuta com a perna direita ou só chuta com a perna esquerda, ele dribla com a perna direita ou dribla com a esquerda, é o mais comum. Então pode, nessa atividade motora assimétrica, tá? Assimétrica do ponto de vista motor, pode gerar uma assimetria também de flexibilidade. Não seria interessante eu medir? Faz o banco de Wells bilateral e faz unilateral, perna direita e esquerda. E aí registra aqui, ó, porque o X permite isso. Eu vou lá e registro o banco sentar e alcançar, o teste, né? Bilateral, registro o lado direito e registro o lado esquerdo. Com isso eu consigo ver se existe não uma diferença entre lado direito e lado esquerdo e eu começo a identificar assimetrias que um cara jogador de futebol, por exemplo, apresente ou não. Então é importante às vezes eu usar esses recursos adicionais avaliativos sempre no intuito de entender melhor o meu cliente para que eu possa prescrever melhor. Vamos lá, banco de Wells bilateral deu 30 centímetros, pô, tá legal, tá boa. Mas quando eu coloco unilateral, o lado esquerdo meteu 20 e o lado direito meteu 33, 34. Ou seja, o lado direito deu maior do que os dois juntos e o lado esquerdo está deficitário. Porque ele jogou 20 centímetros enquanto que os dois juntos deu 30. E muito em função do lado direito ajudando. Então o que eu vejo? Lado esquerdo eu preciso trabalhar mais. É isso, né, Bruno? É isso aí. Perfeito. Vamos mostrar o que mais aí pra galera. Vamos lá. Então, fora os testes que já vieram por padrão, né? É, o abdominal que tu já fez, né? Já tinha feito. Ó, e aqui, ó, só pra mostrar pra galera, ó. Registra o número total de repetições aqui. E aqui registra os 30 segundos para ver aquela potência abdominal, né? Perfeito. Que é os primeiros 30 segundos onde o cara tem maior taxa de fosfocreatina, menos acidose e consegue fazer mais movimentos e mais rápidos. Então, os primeiros 30 segundos eu registro e o número total também. Depois vem flexão de braço e depois o teste aqui, que para ti já veio o teste de Cooper, né? Perfeito. A distância percorrida, que foi o teste que tu já fez. Certo. Exatamente. Mas aí a gente pode mostrar os demais aí que tem também, Perfeito. né? Então, a gente vai adicionar, vai visualizar alguns testes, né? A gente vem aqui à direita, essa pequena engrenagem aqui, e abre um
os testes totais agora, né? Todos os testes que a gente tem disponível. Olha lá, ó. Pro Bruno tá o teste sentar e alcançar, mas tem fleximetria também. Vamos explorar um pouquinho a fleximetria aqui pra mostrar pra galera. De forma rápida. A gente faz uma live um dia só sobre fleximetria. Perfeito. Vamos lá, ó, selecionar. Olha só. Fleximetria, galera, é usado o flexímetro. Não sei se vocês conhecem. Tem vídeo do Treino em Foco no canal no YouTube sobre fleximetria, tá? É só ir lá dar uma olhadinha. A galera que é do Treino em Foco Play aí também já conhece bem, que tem até curso lá no Treino em Foco Play sobre isso. Vejam bem, ó, eu tenho vários movimentos de ombro, de coluna, de punho, de tronco, de quadril, de joelho e de tornozelo. Lembra aquele exemplo do Bruno? O problema dele não era flexão do tornozelo, era a extensão ou dorsiflexão também chamado. Então a extensão do tornozelo, ó, clica aí, Bruno, para ver. Ó, a extensão de tornozelo vai ser um teste que vai entrar para o Bruno agora, porque eu selecionei esse teste de extensão. É isso, né, Bruno? É isso aí, perfeito. E a gente pode incluir N movimentos ali, né, que forem necessários. Além da extensão. Lembrando o seguinte, ó, que eu fiz um exemplo antes, que eu estava prescrevendo o treino para o Bruno, e o Bruno estava com dificuldade no agachamento, inclinando muito o tronco, e eu levantei a hipótese de que isso poderia ser oriundo do tornozelo que não tinha mobilidade suficiente para fazer dorsiflexão. Então é importante que eu meça e monitore esse tornozelo na dorsiflexão, pensando lá na limitação que ele está tendo no agachamento, que pode ser causada, aquela inclinação demasiada do tronco, pela falta de mobilidade em dorsiflexão do tornozelo. Vocês acabaram de ver que tem como eu selecionar um teste, registrar o teste e depois a partir dali passar a monitorar a dorsiflexão do Bruno. Esse é um teste, galera, ó, isso tem que ficar bem claro para quem está me acompanhando desde o começo da live. Esse é um teste que é pro Bruno. Não é pro João, não é pro Diego, não é para vocês, é pro Bruno, porque nele aparentemente ele tem uma dificuldade de dorsiflexão. Então, para ele eu vou selecionar esse teste e vou passar a monitorar o Bruno. Talvez, alguém lá no começo da live tinha perguntado de quanto tempo eu monitoro isso. Ou a gente sabe que mobilidade e flexibilidade nós ganhamos com uma velocidade maior do que outras variáveis, talvez a cada 2 semanas eu pudesse repetir o teste de mobilidade do tornozelo, só ele, e ver os ganhos que ocorreram ao longo de 2 semanas. É possível ocorrer ganhos? Claro que sim. Então, nesse caso, o VO2 talvez fosse melhor eu medir a cada 2, 3 meses, porque em tempos muito curtos eu não vou ter ganho de VO2. Agora a mobilidade do tornozelo sim. Então para o tornozelo, que é meu interesse para o agachamento dele, eu monitoro a cada 2 semanas. Vocês estão entendendo? Eu estou individualizando o processo avaliativo para o Bruno. Eu não estou fazendo geral, eu estou fazendo um processo avaliativo para o Bruno dentro dessa característica que eu estou colocando aqui para vocês. Então ó, são várias nuances. Eu não preciso então fazer uma bateria de teste geral igual para todo mundo. Eu vou pontualmente. Agora eu faço alguns testes gerais e agora eu vou pontual. Tá? Vamos lá, vamos dar uma sequência aqui. Mostrar um pouco mais pra galera. Bora. Então, ó, flexibilidade, tá? Eu selecionei o sentar e alcançar e a fleximetria. Na fleximetria eu selecionei só um teste. Mas lembra daquele tríceps do Bruno que eu usei como exemplo também? Volta pra lá. Agora nós vamos ver flexão do ombro aí. Olha lá, ó. Flexão do ombro. Vai. Ó, ficou selecionado agora 2 testes de flexibilidade pro Bruno, adicionais ao sentar e alcançar. Na fleximetria, ele vai entrar com o teste, deixa eu pegar o zoom, aí, ele vai entrar com flexão de ombro e extensão de ombro, flexão de ombro e extensão de tornozelo, que é a dorsiflexão. Por que flexão do ombro? Deixa eu virar para mim aqui de novo e mostrar. Olha só, qual foi o exemplo que eu dei antes? No tríceps, que o Bruno estava fazendo, tá? Ele não tinha condições de trazer o ombro em flexão adequada para fazer o exercício do tríceps. Então eu comecei a identificar que ali talvez houvesse uma falta de mobilidade. Então eu seleciono um teste para aquele ponto, no ombro do Bruno, para ver se realmente ele tem dificuldade de mobilidade ali, está limitada a flexão do ombro dele, e passo a monitorar. Então o X, de novo, coisa que eu falei lá no começo da live, o X me dá essa possibilidade de trabalhar individualizando o monitoramento do meu cliente para entender melhor e prescrever melhor para ele. Ele me dá a possibilidade de fazer o básico, o geral, e a partir dali eu começo a monitorar pontos específicos. Eu selecionei 2 testes novos aqui, com flexímetro. Podemos fazer uma live trazendo para vocês o flexímetro e mostrando na live como é que é o teste do flexímetro. Se vocês quiserem, solicitem para nós. Coloca aí, eu quero. Quem quiser, coloca aí, eu quero, que daí a gente já sabe que
trabalhar a ideia da fleximetria, os protocolos e como faz, a gente consegue fazer uma live aqui para vocês e carregar os dados aqui no X ao vivo durante a live para vocês, tá? Então, se quiserem esse tipo de conteúdo, coloca aí eu quero, que daí a gente faz. É Com isso, certeza. né? Então tá, vamos seguir aí, Brunão? Bora. Então vamos lá. O que mais nós temos aqui, ó? Teste de potência, galera. Arremesso de medicine ball, bem conhecido. Clássico. O Sargent Jump Test, salto vertical, bem conhecido também. E por aí vai, ó, os 10 saltos sucessivos. Esse aqui eu não sei se a galera conhece, mas é um teste bem legal de potência, bem, tá? E o salto horizontal, que é outro teste bem clássico, aí, comum também de potência de membro inferior, né? Então, o arremesso de medicine ball, potência de membro superior. E os outros aqui, potência de membros inferiores, tá? Aqui, nesse da sequência, qual é a lógica aqui, ó? Então, galera, quando a gente vai realizar os testes, a gente preconiza uma sequência lógica ali, né? Então, por exemplo, eu não vou fazer um teste de um RM com meu avaliado ali de agachamento e depois pôr ele para correr, por exemplo, né? Que as variáveis ali estão se interferindo. Então, a gente gera uma sequência lógica para os nossos testes, né? Até pode fazer um teste de VO2 em um dia, teste de um RM em outro, enfim. Justamente para a gente trabalhar essas questões de ordenação ali, né? O que a gente vai fazer primeiro e depois, né? Beleza. Então vejam bem, ó, o que o Brunão colocou agora aqui, essa sequência é para sequenciar os testes. Qual vai ser o primeiro? Qual vai ser o segundo? Qual vai ser o terceiro? Eu vou estabelecer a sequência aqui para que eu tenha uma lógica. Por exemplo, o que o Bruno falou que é bem importante, ó, eu não posso botar um teste, por exemplo, vamos lá, eu boto um teste de flexão de braço sobre o solo. Aí o cara vai lá e faz 56 flexões de braço sobre o solo. Até a morte, até ver Jesus, né? Isso vai produzir um consumo de glicogênio muscular alto, de forma anaeróbia, produzindo um alto grau de acidose e fadiga. E aí, depois desse teste de flexão de braço sobre o solo, eu aplico um teste de um RM no supino. Eu vou estar prejudicando completamente o teste de um RM no supino, porque esse indivíduo vai estar com acúmulo de lactato, queda do pH muscular e fadiga acumulada pelo teste que ele produziu de flexão de braço no solo, que ele foi bem, 50 e poucos, 60 e poucos flexões, pô, o cara foi bem pra caramba, mas isso gerou uma fadiga acumulada nele que prejudica o teste que vem na sequência. Então, qual é a lógica? Faça primeiro o teste de um RM, que é baseado na fonte da fosfocreatina, né? E baseado na fonte aí dos fosfagênios da fosfocreatina, eu não vou ter a geração de subprodutos metabólicos da combustão da creatina como se tem da glicose anaeróbia. Ou seja, eu não gero fadiga acumulada, eu não gero lactato, eu não gero queda de pH. E com isso eu posso terminar o teste de um RM de supino, por exemplo, e aplicar logo na sequência flexão de braço sobre o solo. Então, na hora de ordenar os testes dentro de uma bateria para uma pessoa específica, eu tenho que saber quais são as condicionantes fisiológicas desse teste para poder organizar isso na sequência. Isso também a gente pode fazer uma outra live outro dia tratando desse tema em específico. Já podemos agendar aí, Bruno. O pessoal colocou aqui vários, colocaram eu quero para fleximetria. Então vamos agendar aí que nós vamos tocar um dia aí de fleximetria para a galera mostrar como é que é o aparelhinho, como é que faz e carregar no X. Tá? Que mais aí roda para baixo agora os testes de força. Aí vem um RM, né? De novo ó, a sequência que tem que fazer e aqui selecionar o exercício de um RM. Ó. Aqui, galera, no momento nós temos alguns, né, Bruno? Sim. Mas mais clássicos, né? Mas em um futuro breve aí a gente vai estar integrando as duas partes da plataforma aí, né? Que é a parte de treinamento e essa parte de testes. Então a gente vai ter um hall um pouquinho maior de testes aí de um RM. Quantos exercícios nós temos na plataforma no quesito prescritivo lá de TRP, lá de treinamento resistido com peso de musculação? São 170 exercícios aproximadamente. Então dos 170 dá para chutar aí por cima que uns 100 vai dar pro cara fazer um RM. Ah, com certeza. Até rosca-punha, cara. Até rosca-punho, se a galera tiver, vamos lá, daí a galera vai dizer, porra, mas rosca-punho, teste de um RM de rosca-punho e um tenista. Será que não é interessante saber... Um cara que joga badminton, será que não é interessante saber o nível de força de punho dele? E ele precisa. Então tem peculiaridades aí. Talvez o cara que faça calistenia de alta performance, como a gente tem o Benhur aqui em Blumenau, o cara precisa ter muita empunhadura. Então saber um RM num rosca-punho para esses grupos populacionais passa a ser interessante. E para esses caras eu precisaria fazer o teste de um RM. Vai ter condição? Vai ter. Porque nós vamos trazer todos os exercícios TRP que está lá no módulo prescritivo
para o módulo avaliativo. Então nós vamos começar a integrar os módulos, né? Aprimorar e integrar mais os módulos. Foi isso que o Brunão colocou aí. E por cima uns 100, mais ou menos, exercícios, né? Por aí, tá entrando mais já, a gente já tá É. fazendo GIFs novas, né? Gravou no final de semana, então vai... Só aprimora, né? Só amplia. Só melhora. Então, ó, o teste de um RM, para a gente fechar essa parte, né? Posso selecionar e aí selecionar quais os exercícios que eu quero fazer o teste de um RM e aplicar e carregar o resultado, né? Clássico. É. Depois a gente tem aqui abdominais, flexão de braço, barra adaptada, né? Uhum, perfeito. Na barra adaptada, a gente não comentou, mas é aquele que a galera deve conhecer também, que nós vamos ficar abaixo da barra, segurar e fazer a puxada e não empurrar. Então, eu tinha comentado no começo da live que barra adaptada talvez seja um teste interessante no âmbito geral também fazer, tá? Porque além de eu fazer um teste de resistência e de força na flexão de braço, seria interessante fazer um de puxar, fazer um teste de empurrar e um teste de puxar. E aí a barra adaptada passa a ser um teste bem básico para fazer de âmbito geral com a galera, né? Principalmente se o cara tiver hipercifose, tá? Para trabalhar com a cadeia posterior em níveis de força. Fala, Brunão. E uma parte bem massa aqui do X também, né, galera? Deixa eu fazer de novo aqui para vocês verem. Por exemplo, para quem não conhece a barra adaptada, né? Ó, então vamos lá, Nunca barra ouviu falar. adaptada. Tá. Então a gente tem um botãozinho aqui informativo, né? Uhum. Clicando nesse botão vai abrir aqui embaixo já bibliografia, né? Uhum. Onde está o teste, né? Onde foi encontrado. Da onde tirou? O público que é aplicado esse teste, né? Então, nesse caso aqui é um público geral. E também qual o objetivo do protocolo, certo? Então, a gente vê que é medir a resistência muscular dos membros superiores, né? E aqui os materiais que são utilizados. Então, para quem nunca fez aqui, tem uma ideia aqui de como é que é feito, né? O aparelho, né? Para a barra adaptada ali. E também o protocolo, completinho aqui, ó. Como é que faz o teste, né? O protocolo de aplicação do teste. Perfeito. Então a galera que tá meio perdida, não sabe, primeiro assim, ó, sobe um pouquinho, Bruno. Tem a fonte lá, ó, tá aqui da onde foi tirado esse protocolo em particular, né? O livro, né, que nós usamos. Fora isso, traz também o público-alvo, o protocolo ali dentro do protocolo, o objetivo, o material que vai ser necessário usar e o protocolo em si. Então a galera tem tudo. E aqui embaixo ainda tem a classificação, né? Perfeito, as classificações que foram encontradas para esse teste, né? Vocês podem ver que aqui está a tabela completa, né? Então, dentro desse teste, né, que a gente encontrou, que foi de 7 anos até 17, né, o tradicional, mas enfim, a gente pode adaptar também, né? Vamos usar para pessoas com... Aqui são as normas, né? Aquelas que a galera viu lá na barra colorida, aquela, né? Exatamente. Então lá na barra já tem o trabalho de pegar essa linha aqui, por exemplo, né, que é para 9 anos de idade, e pegar a classificação certinha. Né? Então aqui vocês podem visualizar a tabela completa, no caso. Ó, galera, aqui ó, é uma coisa que o povo não dá muita importância, mas deveria dar, porque nós estamos mostrando a fonte, da onde nós tivemos aquela barra vermelha que vai a verde, sai da verde e vai para vermelha. Sai daqui. E vocês viram que aqui está por faixa etária. Então o que o Bruno faz? Quando carrega o cliente, eu tenho que dizer a idade dele, a data de nascimento, o X já vai calcular automaticamente a faixa etária dele, e ao saber a faixa etária já vai buscar aquela classificação por faixa etária. Então vocês não precisam olhar isso. Aqui está como algo adicional para vocês estudarem o processo. Mas o X agiliza, ele já vai trazer por gênero e por faixa etária a classificação. Vocês viram que a tabela é bem grande por classificação ali, né? Por faixa etária. Então o X já acelera o processo, ele já faz o processo mais acelerado para não perder tempo. Quer estudar depois, quer detalhar, tá tudo ali. Tá o protocolo, os procedimentos, quer ver, pô, eu não lembro direito qual é o procedimento, qual é o protocolo e quais são os materiais. Tem ali. Ícone informativo, vocês vão ter todos os dados. É algo que a galera não dá importância, mas a fonte está no próprio X. Vocês não precisam sair do X para ir catar, procurar coisa. O X mesmo vai trazer todas as informações para vocês, tá? Vamos explorar um pouquinho mais aqui do X para a galera. Saindo dos testes de força, então, a gente tem os testes de agilidade, né? O SEMO, bem conhecido também. Vai e vem, sidestep, bastante usado por badmintonistas aí, corrida sinuosa também. Então, não sei se a galera conhece todos os testes, mas nós colocamos aqui 4 testes que são bem comuns aí, clássicos até de agilidade, né? Esses aqui, galera, eu diria assim, não é tão necessário fazer com todos os clientes não, tá? Diria que não entraria naquela bateria inicial sumária lá que a gente vai fazer. Esse aqui entraria quando, por exemplo, assim, ó, se eu tenho um cliente que joga futebol,
final de semana ou 2 vezes durante a semana, faz algum outro esporte com bola, seria legal fazer algum teste de agilidade para monitorar a agilidade desse cliente em particular. Tem uma amiga minha que é minha cliente, que é fisioterapeuta e faz beach tênis. Como eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta e faz beach tênis. Ela seria interessante a Dani fazer uma medida com ela da agilidade, até porque ela curte o beach tênis, ela não é uma atleta de performance, mas ela curte, ela joga, ela vai em torneios. Então é interessante nessa cliente, por essa peculiaridade, jogar lá um teste de agilidade, porque ela faz beach tênis, né? E gosta e curte e é interessante fazer, tá? Então fica aí, tudo tem que ser individualizado, não tem receita de bolo, inclusive na avaliação. Nós estamos trazendo aqui uma visão geral hoje da avaliação física do X para vocês e já definimos aí que a fleximetria a galera pediu aqui, Bruno. Nós vamos ter que fazer outro dia aí que o povo solicitou aí, tá? Compromisso aí com a vamos fazer com a fleximetria e mostrar ao vivo e a cores aí. Perfeito. E por último, não menos importante, né? Os VO2. Aí a galera até agora, segura um pouquinho, Bruno. Viu só teste de Cooper e tal. Tem o teste de Cooper, tem a ordem que vai entrar o teste de Cooper, a sequência, né, que o Bruno já colocou. Clica no informativo ali do Cooper, pra galera ver, ó. Aqui traz de novo a fonte da onde foi tirada a informação, o público-alvo, tá, que consta lá na fonte, o protocolo, né, como é que é feito, que é bem básico aqui, todo mundo deve conhecer o teste de 2 minutos de Cooper. E aqui tem as normativas, ó. Colégio americano, vejam lá por faixa etária, né? Os resultados, ó, de mililitros por quilograma por minuto do VO2. Isso aqui o X já vai fazer automático, a gente só está mostrando para vocês aqui os detalhes. Colégio americano, se eu usar a classificação do colégio americano para mulheres, né? Agora para homens aqui, para mulheres, mudando a normativa do NARRAS agora. Então, quer dizer, tem vários, aí cabe a vocês escolherem. E aí eu tenho lá as classificações. Ó. Isso aqui o X já vai trazer pronto lá. Vocês só vão ter que escolher qual é a norma que vocês vão seguir, certo? Tá, Bruno, pode sair daí. E aí tem os outros testes aqui de VO2, ó. Teste da milha, né? Protocolo submáximo de Cat-McCardley, que é do banco, não sei se a galera conhece. Protocolo máximo de Astrand, o de Balk e o Ware. Tem o protocolo máximo de Bruce, isso aqui é tudo na esteira, ou a grande maioria deles, tá? O teste yo-yo, que é bastante usado, o intermitente, né? Hoje em dia... aqui foi incluído a pedido de um cliente nosso, inclusive, que tinha atletas de futebol, né? Então ele precisava desse teste lá, utilizava esse teste com os atletas dele e a gente acabou incluindo por conta disso. Assim como o teste máximo do ciclo ergômetro aqui de Bruce, né? São coisas que a gente vai aprimorando na plataforma para deixar ela ainda mais ampla, né? Show de bola. Ó, galera, o Bruno comentou um detalhe agora que é bem importante, tá? Nós contamos sempre com a contribuição do nosso cliente, tá? Que são vocês. Ou seja, quanto mais as dificuldades, as demandas que vocês têm na prática profissional, é o que o Bruno falou agora. Principalmente o Diego e o Bruno estão sempre trocando informações. Tem um grupo exclusivo do WhatsApp, né? Que é onde a gente troca informações. De vez em quando eu faço um podcast também referente a processo avaliativo, prescritivo ou periodização com a galera. Então, assim, sempre que tem uma dificuldade é colocado para os guris, os programadores, o Diego e o Bruno, e eles vão dentro de uma discussão que a gente faz, às vezes rápida, às vezes até mais demorada, porque depende de algumas bases aí para analisar, às vezes quebra-se um pau tremendo ali, porque um quer uma coisa, outro quer outra, mas sempre no final tudo em prol do X e sempre vai ficando melhor. Então nós vamos aprimorando o X muito em função do que vocês colocam, tá? Então é muito importante para nós esse feedback, né, Bruno? Que o pessoal passa acesso aí, tá? Vamos lá, vamos seguir em frente, Bruno? Bora. Acho que aí já está fechando aqui o processo avaliativo, né? Tem mais algum outro aqui do VO2 para mostrar para galera? Aí o teste do Bruce, né? O yo-yo, esse aqui. Então vejam bem, ó, que tem teste em esteira, tem teste em círculo ergômetro, acho que é o último ali, né? É aqui, ó, de Bruce aqui embaixo. Então vocês têm uma variabilidade de testes para VO2. Aí de repente o cara diz assim: ah, João, tem o teste XYZ lá para VO2 que não tem. Manda para nós vamos avaliar a possibilidade de colocar ou não. Perfeito. Tá? Porque às vezes, por que a possibilidade de colocar? Porque às vezes o cara quer que a gente coloque, mas a gente não acha a fonte. Nós vamos colocar uma coisa que não tem uma fonte, não tem um dado científico ali. Então se nós não encontrarmos, nós vamos ficar procurando, enquanto não encontrarmos, nós não colocamos. Porque tem que ter algum respaldo ali, senão fica um negócio meio loucura, né? Que não é a ideia do X, não é fazer loucura, tá? Bruno, acho que a gente apresentou aí os testes gerais, né? Que é possível fazer com X, né? Perfeito. Pra galera ver. Todas as possibilidades que temos. Então assim, ó, tem muita possibilidade de fazer, né? Como vocês viram, galera.
vários testes para escolher, normas que vocês podem testar uma ou outra, se ambientar melhor, né? Então é legal também com o X estudar esses processos. O X traz as fontes, né? Informa para vocês todo o procedimento. Então quanto mais, é o que eu vivo dizendo para a galera, né? Tô sempre comentando aqui, né? Quanto mais se ambientar no X, mais vai aprender. Quanto mais aprende, mais fácil fica o X. E aí melhor vai ser a qualidade da avaliação, da prescrição e da periodização. E as dicas que vocês nos dão, as necessidades, as demandas da prática, como eu falei, elas vão ser cada vez mais qualificadas e isso vai ajudar muito a aprimorar o X. E quando vocês nos ajudam nesse quesito, vocês ajudam a nós a aprimorarmos o X e no momento que nós aprimoramos o X, está ajudando vocês com o produto final. Então, às vezes a dica da Simone, por exemplo, né? Simone, professor, faz tal coisa aí. A gente conversa com a gurizada aqui. Se fica legal, nós introduzimos, isso vai ser um auxílio para todo mundo que está utilizando o X, não só para a Simone. Então, é uma demanda que ela identificou, mas que vai ajudar muitas pessoas, né? Com relação aí aos idosos, a gente não colocou bateria de teste para idoso, né? Ainda não, já está na lista aí. Então, te compromete com o pessoal aqui ao vivo e a cores, ó. Saia justa agora, vai lá, meu. Já temos um baita livro lá, uma baita referência com alguns 6 ou 7 testes para idosos, ali, inclusive sentar, levantar da cadeira, que é um negócio bem complexo para alguns idosos. Tem um de sair do chão, eu acho. Deitado, em decúbito dorsal, em decúbito ventral no solo e levantar o tempo que ele leva para levantar. Aí eles vão dizer, mas isso lá é teste? Teste do Victor Matsudo, do Cellafisk. Quem é essa? Bom, então aí vocês têm que estudar um pouquinho. Se vocês não sabem o que é o Cellafisk, um dos maiores eventos científicos do Brasil, e quem é Victor Matsudo, que é um dos maiores pesquisadores internacionais em idosos, ou o Wagner Raso, que inclusive tem teste de avaliação física específica para idoso. Se vocês não sabem quem é esses caras aí, vocês não estão trabalhando bem com a literatura que trata com idoso, né? Ou o próprio Marzo, que também tem livros nessa área de avaliação de idoso, né, de treinamento de idoso. Então tem uma galera aí que vocês têm que conhecer e acompanhar. Teste de equilíbrio para idoso. Tem um teste de equilíbrio bem bobo para nós, que é a pessoa ficar equilibrando sobre uma perna só, ao lado do espaldar. Para nós é um teste bobo. A minha mãe é um teste muito legal com ela, ela tem 74 anos. Por que com a minha mãe é um teste legal? Porque com a perna direita ela fica os 30 segundos, que é o protocolo do teste. Tem que ficar 30 segundos equilibrando, sem tocar em nada, só equilibrando sobre uma perna. Na direita ela fica 30 segundos ou mais. E na perna esquerda? Dá 10 segundos, 12, 13, no máximo 15 segundos ela tem que botar a mão no espaldar ou botar outro pé no chão, ela não consegue manter o equilíbrio. Então a gente começa a ver um déficit de controle de equilíbrio de um lado do corpo em relação ao outro sobre base unipodal, ou seja, sobre um pé só. Então esses detalhezinhos é o que o Bruno comentou agora. Nós vamos introduzir no X. É que as demandas são muitas, né, gurizada? Bom, agora eu vou até filmar os guri aqui, ó, vou mostrar os guri. As demandas são muitas ou não? Não tá trabalhando muito ou pouco aí com X? De vez em quando eu durmo, assim. De vez em quando eu durmo. E como é que são as demandas aí, Diegão? São de boa. De vez em quando a gente aproveita das 10 da noite às 5 da manhã para dar uma vazãozinha nas coisas, mas tá tranquilo. Galera, esse cidadão aqui, ó, ele é papai fresco, entendeu? Papai fresco. Então é papai aí. Fala um pouquinho aí, Diegão, como é que tá lá? Tá tranquilo. Tá dormindo de noite ou tá só no choro? Como eu é que me tá? afasto, vou pra outro cômodo, daí fica tudo tranquilo. Aí dá certo. Galera, imagina o seguinte aqui, ó. O rapaz é pai fresco, né? Que idade tá? 29 dias? Né? Minha filha, que idade. Ela tá com 6 meses. 6 meses, imagina como é que é a situação. Então tem que dar o suporte lá pra esposa e tal, né? Eu acho que a esposa dá mais suporte pra ele do que ele dá suporte pra esposa, tá? Isso às vezes que eu fui lá na casa dele, me pareceu isso. A esposa dá mais suporte pra ele que ele pra esposa. Mas é aquele negócio. E agora tem as demandas do X. Então será que esse cidadão tá conseguindo dormir bem? Será que esse cidadão vive? Né? É meio que complicada a situação. Mas a gente está tentando aí ir fazendo dentro das nossas condições, aprimorando o X, né? E tá ficando cada vez melhor, né? Então quem é cliente do X aí que já vem acompanhando há algum tempo sabe bem disso, né? Ó, o que a galera falou do Cellafisk aqui, ó, Cellafisk. Tem o livro desde 20 anos, do Matsudo ou do Wagner Raso? A galera fera lá do Cellafisk. Beleza, galera. Então assim, ó, as demandas de vocês nós estamos aprimorando. O que nós fizemos na live de hoje? Nós demos uma visão geral de avaliação física e algumas peculiaridades do X e já levantamos aí uma demanda de vocês para um ponto crucial,
avaliação da flexibilidade por fleximetria. Flexímetro é um aparelho que hoje está uns 300 a 400 reais, não é caro para um personal trainer ou para uma academia, 300 a 400 reais eu consigo retornar isso no cliente. E com esse aparelho simplíssimo de utilizar, eu consigo ter um levantamento de mobilidade articular e flexibilidade em diferentes regiões corporais, em diferentes regiões. Eu que jogo futevôlei, por exemplo, tem que fazer muito movimento com a cabeça, né, para cabecear. Seria interessante com o João ver como é que está a minha mobilidade de movimentos, alguns movimentos cervicais. Tem como fazer com flexímetro? Tem como fazer. Então ele abre um leque absurdo de movimentos que eu posso avaliar através do flexímetro. As perguntas aqui para nós irmos encaminhando então o final da live, tá? Já usei na facul com o professor Leonardo Lima, passou pra gente, beleza, show de bola. A Rose aqui falando, a Rose Oliveira, né? Com o professor Léo Lima, né? Leonardo Lima aí, show de bola, cara. O Luiz Cláudio ali comentou uma coisa interessante. Pode falar. Ele comentou, né? O X se tornou para mim um parceiro inseparável. Depois que você começa a usar, pega tanta aderência e é tão fácil deixar as informações registradas lá, ver o histórico, ver o progresso dos clientes que você acaba usando sempre, né? Alimentando sempre e vira um parceiro. É isso que acontece mesmo. Vira um parceiro para auxiliar no trabalho. Essa é uma característica interessante, né, Diego? Porque no começo até alguns acham um pouquinho complicado, porque tem muitas ações, muitas possibilidades, né? Sim. Para o usuário iniciante realmente dá um impacto assim, é muita coisa. E realmente porque é muito recurso, né? Isso. Mas rapidinho, os recursos são muito fáceis de usar. Então o cara se ambientou com X e aquilo que parecia ser complexo, difícil, ele vê que não, é um fluxo de ideia natural que ele vai ter. E ele acaba se tornando assim um recurso extremamente ágil, né, de uso do Exatamente, ele começa dando a impressão que é complexo, mas depois você vê que ele se enquadra no fluxo padrão de trabalho. Ele tem uma lógica para funcionar. Você insere seu cliente, você faz sua anamnese, faz sua avaliação morfológica, faz testes físicos, postural e no final prescreve. Segue essa linha e fica simples depois. Faz rapidamente tudo que precisa. Perfeito. Se torna uma rotina, galera, uma rotina de atuação. Bom, rotina, eu abro primeiro um cliente, eu jogo os dados básicos dele, depois eu vou lá e faço aqueles meus testes padrões que eu tenho, aí eu já identifico testes mais específicos, eu envio a anamnese, recebo, avalio, quer dizer, começa a se tornar rotina todo o processo, é que são vários recursos, e isso é importante, porque se eu tenho necessidade para o Kaique de fazer alguma coisa, mas com a Rose eu tenho necessidade de fazer outra coisa, eu tenho a opção de fazer com o X. Mas com o Neco eu quero fazer uma peculiaridade lá da avaliação com o Neco, tem possibilidade de fazer aqui. Então, quanto mais se ambienta, vai vendo que mais fácil é. Num primeiro momento, eu concordo com alguns usuários do X que, é meio complexo, é difícil. É porque é muito recurso para ser usado. Mas depois que começa a usar, se torna muito fácil e, eu diria assim, natural o uso dos recursos. Vai se tornar natural. É só pegar a lógica de como processar. E é bem simples pegar essa lógica. E o que eu falo agora, principalmente na prescrição e periodização, que o pessoal que fez os 2 cursos aí de prescrição e periodização conosco 2 finais de semana atrás, é mão na massa. É botar uma mão na massa. Quanto mais eu utilizar, mais simples vai se tornar o processo, tá? E aí vai ficar fácil executar. O Neco está confirmando isso, né? Depois que você pratica, fica mais fácil e rápido. E a ideia, Neco, é justamente isso, é agilizar. Lembra dos princípios que eu falei para vocês, de como nós estamos desenvolvendo o SAM, o Bluefit e agora o X? A ideia é um dos princípios, é agilizar o trabalho de vocês. É fazer algo muito bem feito, com critério científico, com base para entender o cliente, prescrever cada vez melhor, mas com velocidade. Então, quando eu tenho velocidade, eu consigo fazer uma prescrição, uma avaliação, uma periodização do treinamento para vários clientes em um dia. Então, eu ganho em escala. Então, vocês podem escalar o trabalho porque vocês ganham em velocidade de execução das tarefas avaliativas, prescritivas e de periodização. Então, essa dinâmica do X é que nós buscamos o tempo todo aprimorar, junto com o cunho científico que eu falei para vocês. Então é isso que o Neco está falando aí, tá? Fora que você manda para o WhatsApp e o aluno usa na academia. Olha só. Onde estiver, perfeito. Né? Então hoje em dia o cara onde vai leva esse bendito smartphone aqui, então ele vai usar agora para uma situação positiva. Ele vai anotar, fazer observação do treino ali, vai analisar o treino que foi enviado para ele e vai mandar para o feedback para vocês com a plataforma X. Essa é a grande proposta aí, diferenciada da plataforma, né? Agilizar demais o processo aí para vocês. Deixa eu ver agora aqui, aquelas perguntas que ficaram aqui.
Ó, comprei o livro hoje, manda a dedicatória, mestre. Ah, o Kaique, beleza, Kaique? Me manda depois no direct, tá? Uma observação lá. Eu vi que tu me mandou alguma coisa no direct, não deu tempo de ler hoje. Mas manda lá, lembra do meu livro e botar a dedicatória aí, tá? Daí eu mando mesmo. E lembrando pra galera que aqui tá o livro, ó. Esse aqui é a galera que pediu dedicatória, são 5 pessoas para envio essa semana, tá? Lembrando aqui, ó, que eu faço realmente a dedicatória. E não é a mesma dedicatória para todo mundo, tá? Não é a mesma... não é copia e cola, não é Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui tá o livro, ó. Ricamente, fortemente embasado na literatura científica, que vai ajudar vocês muito aí na parte de morfologia, tá? Quem tem usado o livro aí, tem aplicado, o feedback que eu tô recebendo é muito positivo, tá? São 15 capítulos, um livro bastante denso. E o 15º capítulo é falando do Bluefit, que na verdade agora é o X. Então vocês vão ver aqui, ó, toda essa parte aqui. Aí vocês vão comprar o livro, capítulo 15 aqui, ó. Dizer, pô, mas o que tá lá não tá exatamente... Claro, já evoluiu, né, galera? Já estamos num outro nível agora aqui. Mas aquilo que está lá, falando do antigo Bluefit, vai ser aplicado aqui. A lógica interpretativa, ela se mantém. O que mudou é a dinâmica, para realmente tornar mais dinâmico e mais ágil o processo ainda, tá? Então, essa observação aí para vocês. O Felipe colocou aqui, ó, a importância de fazer o teste físico onde o aluno tem mais dificuldade em executar. É interessante para te poder monitorar, tá, Luiz? A ideia é poder monitorar. Então, fazer o teste físico quando ele tem dificuldade, primeiro tem que identificar. Lembra do exemplo do Bruno, do tríceps, do agachamento? Tu tem que ter um conhecimento biomecânico para entender onde é que está uma possível dificuldade de mobilidade e aí medir e monitorar. Medir é uma coisa, eu tenho aquele valor naquele dia. Monitorar é fazer várias medidas repetidas na linha do tempo. Aí eu vou monitorando se esse cara está melhorando ou está piorando, tá? Então é importante fazer isso, tá? O sistema da prescrição. Já fizemos live, Ed Santos, sobre o X no conteúdo prescritivo, mas faremos outras, tá? A ideia é toda quarta-feira ou a cada 2 semanas fazer uma live sobre prescrição, avaliação ou periodização, usando o X para mostrar os recursos que vocês têm, tá? Silvana colocou aqui que ela tem o livro, tá ajudando bastante. Ah, legal, fico bem contente aí, Silvana, em saber. Até deixa eu fixar esse teu comentário aqui para dar uma moral para mim, né? Dá uma moral para mim aí. Ó, sai prescrição de exercício? Não sai, Ed Santos. Tu vais fazer. E o X vai te guiar nesse processo prescritivo, tá? Vai agilizar teu processo. O que eu estava comentando com o Bruno aqui, antes de começar a live, é que eu vou fazer alguns modelos de prescrição aí e deixar pronto pra galera já ter um modelo de partida e só aprimorar isso, né, Bruno? É isso aí. Vai ficar show de bola. Será que a galera vai usar? O que nós estávamos comentando aí? Será que a galera vai usar ou não? Não sei se eu posso falar ao vivo. Galera, assim, ó, o que nós vamos fazer aí, até dentro da pergunta do Ed Santos aqui, ó, eu vou montar alguns modelos de treino para ter o ponto de partida para você. Então, um modelo de treino para um vovô sedentário, um vovô ativo, né, um vovô atleta, um cara de meia idade como eu, ativo, sedentário, meio atleta, uma gestante. Então, quer dizer, a gente vai montar um treino padrão, que não é igual para todo mundo, mas é um ponto de partida para vocês. Então, já vai ter um modelo ali do ponto de partida para vocês. E aí isso vai agilizar o processo de prescrição. Então, um modelo de hipertrofia para alguém jovem, já experiente na musculação. Vou montar lá um modelo, vocês vão ter que individualizar, tá? Vão ter que individualizar. Mas já vai ter o ponto de partida para vocês raciocinarem. Isso vai agilizar ainda mais o processo prescritivo de vocês, tá? Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, vamos ver aqui qual o investimento desse sistema. Ó, o Ed Santos está perguntando aqui, Diego, qual o investimento? Tu fala com ele no direct ou já falo para a galera ao vivo? O Kaique já comentou ali, é R$29,90 por mês. Então deixa eu virar aqui para ti. Fala aí. Hoje tem 2 planos, o mensal e o anual. É R$29,90 por mês o mensal. Pô, repete, quanto? R$29,90. Galera, deixa eu virar para mim aqui, por favor. Olha lá. R$29,90. Assim, o que vocês compram com R$29,90, cara? Compra uma pizza ou não? Será que vocês deixando de comer uma pizza vai dar para assinar o X? Vai dar para assinar 3X? Dá para assinar 3X? O que vocês acham?
R$29,90. E se fizer assinatura anual, ainda é diferente isso aí, Se né? fizer assinatura anual, aí é R$299,90 e acaba ficando 2 meses free daí, né? Fica o mesmo R$29,90 com 2 meses É como se free. pagasse 10 meses e tem por 12. Exatamente. 2 meses na faixa. Exatamente, tem 2 meses a mais. É isso aí. Para academias, aí tem que entrar em contato conosco, porque a gente tem que avaliar a quantidade de usuários que vai ter, qual vai ser o contexto todo. Mas para usuário individual, personal individual, que eu acho que deve ser a maioria, é esse preço apenas. R$29,90, galera. Tá respondido aí. Meu, não compra nenhuma pizza com isso, tá? Deixa eu ver qual é a outra pergunta aqui. É normal a prega do abdômen reduzir os milímetros e a circunferência do abdômen aumentar? Não é normal, tá? Não é normal. O que pode acontecer é uma hipertrofia muscular e diminuição da gordura, mas é muito raro isso. O que pode estar acontecendo é protusão abdominal, tá? O cara tá com o abdômen mais protuso por algum motivo aí. Alimentos que fermentam muito, ou foi medida de erro. Teve alguma medida errada aí. O Ernie comentou um negócio interessante ali, se eu puder responder. Ele colocou aqui nos comentários ou lá no... Não, no comentário. Comentário mesmo. Eu já deixei alguns modelos de A treinos. massa da pizza somente? É isso que é? O anterior. Dá pra comprar só a massa da pizza, né? Eu já deixei alguns modelos de treinos prontos. Deixa os modelinhos lá e vai reutilizando. Como é que é, Digão? Fala aí pra galera. O Ernie Santos comentou ali que ele já aproveitou e deixou os modelos de treino tudo pronto. O que ele fez, né? Ele deixou o modelo para algumas pessoas que têm algumas características que ele vai reutilizar. Ele cria lá e depois, quando for prescrever para alguém específico, ele já tem um modelinho pronto. Talvez para um sedentário nível 1, um atleta nível 2, tá o modelinho lá pronto, só reutiliza. Então ganha muito tempo na periodização. Olha só, galera. O Ernie, ele fez os 2 cursos comigo aí de final de semana, o de prescrição num final de semana e o de periodização no outro final de semana, e os 2 usando o X. E o que eu deixei bem claro, e o Ernie já pegou bem a ideia, né, e já está usando, é assim, ó, montar os treinos pré-configurados para grupos específicos. Que nós temos no X, na parte de prescrição, uma lógica lá de montar treino pré-configurado. Então eu deixo um treino, por exemplo, assim, ó, vou dar uma ideia bem simples para vocês. Eu deixo um treino pré-configurado para homens jovens, imaginando aqui de 20 a 30 anos, com experiência no treinamento já. Eu deixo um treino montado, pré-configurado. Penso bem, avalio bem como é que eu vou fazer o treino, deixo pré-configurado. Quando entra um cara nessa faixa etária, com essas características já experientes, eu vou naquele treino pré-configurado e só faço os ajustes para as características do cara. Eu já tenho a base lá, eu tenho 80% do treino montado, 70% do treino montado. Eu só faço a individualização do treino. E com isso, agilidade. Eu ganho velocidade na prescrição e eu não perco precisão, eu não perco cientificidade, eu não perco adequação do treino para o cara. Não é uma receita de bolo que eu vou replicar Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Não é essa a ideia. Eu vou ter um treino que está lá 50% do treino pronto, 70% do treino pronto e eu individualizo quando entrar um cara com aquelas características. Eu posso fazer um outro treino para um cara idoso, acima dos 65 anos, sedentário. Então eu penso todas as características de um idoso homem, né, sedentário, acima de 65 anos, e faço um treino específico nessa característica, deixo pré-montado lá. Quando eu recebo um cliente com essas características, o que eu faço? Eu avalio esse cliente idoso, vejo as características de peculiaridade dele, vou lá naquele treino e individualizo. Eu ganho o quê? Velocidade prescritiva de novo. Por quê? Porque eu já tenho a base do treino lá, eu só individualizo para o meu cliente. Eu não preciso fazer todo o treino. Porque tem questões que são semelhantes ali. Agora tem questões que não são e eu vou individualizar. Então não é um Ctrl+C, Ctrl+V, mas vai agilizar esse processo. Chama-se no X treino pré-configurado. É isso, né? É isso. Pré-configurado. Tá? A Val, minha queridíssima Val, da Academia Wave de Balneário Camboriú. Beijão, Val, tudo bem? Como é que estão aí em Balneário Camboriú? Na Academia Wave, muito tensos aí com os decretos do governador do estado ou não? Não tá fácil, né, Val? Não tá fácil. Mas vamos levando aí. Beijão pra ti, tá? O teu livro, Val, eu tenho que te enviar, tá? Tu sabes aí que tu vais receber um livro aí com a dedicatória minha aí, tá bom? Ó, o Neco tá falando aqui da individualidade, idoso e sedentário, né? Então eu vou individualizando o treino. Exatamente isso, né, Neco? Deixa eu ver o que mais aqui pra gente ir fechando. Qual o melhor... Ó, aqui, ó, perguntas que estão fora do tema da live de hoje eu vou deixar para responder no dia que a gente for falar disso, tá? Qual o melhor, pesos livres ou aparelhos? Depende, tá?
Vamos fazer uma live depois aí de prescrição e a gente discute. Por exemplo, ó, Bruno, outra ideia aí pra gente colocar. Fazer uma live sobre prescrição, mas indo bem específico em avaliar pesos livres e maquinário e cabo. Que são as 3 diferenças que tem pelo X. Porque nós temos aí exercício com peso livre, temos com cabo e maquinário. Já colocou essas 3 divisões lá? Peso corporal também. Então... Aí e o elástico vai entrar, né? Resistência elástica. E o peso corporal, que é a calistenia, também tem. Então tem um filtro lá na prescrição. Que eu quero assim, ó, eu quero só calistenia. Vai lá, só peso corporal. Vai entrar os exercícios calistênicos. Vai entrar depois do TRE, treinamento resistido elástico. Eu clico ali naquele filtro, vai entrar só os de treinamento resistido elástico. Quero só exercício com cabo. Pum, cabo, vai entrar só os exercícios de cabo. Quero ver tudo. Clica lá todos, vai entrar todos. Então vai agilizar bem. Esse ponto aqui, ó, que o Ícaro perguntou, qual o melhor, né? Peso livre ou aparelho, fica para uma próxima live. Anotado aí também. A gente vai falar sobre uma live sobre prescrição de exercício com X e o tema vai ser diferença de peso livre, cabo e maquinário. Beleza? Show de bola. Vamos ver o que mais aqui. Qual o substituto do teste de um RM? Olha, para teste de um RM eu não diria que tem um substituto, tá? Porque o teste de um RM é uma repetição máxima, é um teste de força máxima. Não tem como fazer teste substituto. Tu pode fazer em diferentes regiões musculares, diferentes testes, mas não dá para substituir. Tu pode aplicar um RM em máquina, em cabo ou em peso livre. Aí vem algumas diferenças. Se tu fizer em peso livre, é bom ser um cara avançado. Se não é um cara muito avançado, melhor ir para máquina. Então vou fazer supino, vou fazer o teste de um RM no supino livre ou em máquina. Se o cara é avançado, pode ser no livre. Se o cara não é avançado, vai para máquina. Por quê? Risco de lesão e condução do teste fica mais seguro na máquina. Agora ele é mais complexo motoramente no peso livre. Então eu tenho que avaliar qual é o nível de competência motora do meu cliente. Se é avançado, posso usar peso livre. Se não é muito avançado, maquinário, tá? Então fica essa dica aí, essa visão geral aí, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Fechou aqui a última aqui, ó, do Kaique. Quando o abdômen é protuso, é mais difícil de fazer a dobra cutânea? Normalmente sim. Aquela dobra cutânea abdominal dura, tá? Você já deve ter pego aí algumas pessoas assim. Sabe aquele cara magrinho, barrigudinho, barriga de chope, que é chegadinho no chope? E aí o cara é magro, perna fina, braço fino e barrigudo, né? Protuso. Aí vai pegar aquela gordura, não sai, não desloca nunca, é dura pra caramba. Às vezes até eu não consigo formar a dobra, ou nós não conseguimos fazer a dobra. Tem que abortar aquela dobra ali, tá? Aí tem todo um procedimento para pensar. Mas acontece, tá? O abdômen protuso normalmente tem a gordura abdominal mais dura assim, Kaique, tá? Fechou aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. Considerações positivas e negativas do agachamento squat. Para uma outra live, quando a gente entrar em prescrição de exercício, discutindo os exercícios do X. Cara, eu acho que a gente não tem um squat lá, né? Não. É um que tem que colocar. Anota aí para nós colocarmos aqui que o Rodrigão falou. Boa, Rodrigão, porque olha só, é tanto exercício que alguns passam, né? Assim, de batida a gente não coloca, mas vamos colocar no X também, tá? Beleza, galera, eu acho que é isso aí, né? O F Dalmoro aqui colocou excelente sistema, parabéns pelo zelo e profissionalismo. Nós do X aqui agradecemos, tá? Acho que é isso aí, galera. Pessoal, agradeço aí a paciência de vocês. Deixa eu botar aqui os meus colegas aqui, os meus sócios. Beleza, Brunão? Se despede da galera aí. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima, né? Tomara que semana que vem. Sem pressão. Qual é o próximo tema daí? Próximo tema é... Tem vários aí na pauta, né? Tem vários. Hoje aqui já surgiu mais uns 3 temas, né? Sim. A avaliação da flexibilidade pela fleximetria, o cabo, diferença de cabo, máquina e peso livre. E a discussão até dos exercícios que nós temos no X, né? Pra galera aí. É isso aí, Diegão. Isso aí, valeu pessoal por participar. Qualquer coisa é só chamar ali no perfil do Instagram ou no WhatsApp que tem lá no link. E qualquer dúvida, explorem lá, detonem. Qualquer dúvida é só chamar. Beleza, show de bola. Galera, agradeço demais aí a paciência, ter estado conosco aqui. Eu vi que uma galera tá desde o começo da live aí. A live vai ficar salva, então se quiserem rever algum ponto, né? E aí vocês podem ir mais rápido para frente, para trás. E mais pontual em alguns aspectos da live. Lembrando que sempre a nossa live, tanto segunda-feira, né, que é o que músculo está pegando, quanto de quarta-feira, que é com o X, aqui é avaliação, prescrição e periodização, é sempre no intuito de ajudar vocês, fazer nós profissionais crescermos, né, vocês crescerem, nós crescermos juntos,
a área da educação física crescer e nós fazermos um trabalho mais qualificado com a sociedade. Esse é o objetivo. Agora são 11h04 da noite. Muito obrigado de estarem conosco até agora aqui. E pensem aí na possibilidade de utilizar. Tem muitos que estão aqui que já estão utilizando o X, já estão tendo aí um retorno bem positivo, né, da utilização do X. E faço a sugestão aí que vocês passem a utilizar, né? Um detalhe importante do X é que tem possibilidade de trabalhar com diferentes, né, várias variáveis, inclusive alterar a ordem dos exercícios. De uma forma bem simples, né, Luiz? Como eu ensinei lá no curso, só arrastar para um lado para o outro eu altero a ordem dos exercícios. E lembrando que a ordem dos exercícios ela é muito pesquisada pela ciência. Tem um pesquisador brasileiro que fez muita pesquisa, Belmiro de Sales. Se vocês olharem as pesquisas do professor doutor Belmiro, vocês vão ver que tem N pesquisas feitas, junto com o professor Roberto Simão, que é um ícone do treinamento de força nacional, onde eles fizeram várias pesquisas pesquisando a importância de se organizar adequadamente a ordem dos exercícios. E isso está composto no X. Eu mexo na ordem dos exercícios de uma forma extremamente simples, só arrastando para um lado e para o outro. Pode ser tema de uma outra live também, a gente falar sobre prescrição, a ordem dos exercícios. Aí vocês sugerem e nós acatamos, galera. Vocês mandam, tá? Aí vocês mandam. Gente, valeu, brigadão. Tá ficando salva a live. Beijão pra vocês. Ótima semana, tamo junto. Até semana que vem a gente se fala. Valeu, obrigado, tá? Ficando salva aqui a live.